Ok. Então, uma boa noite a todos os colegas. Obrigado aí pela presença, pela participação. Estamos em mais um evento em comemoração do mês do advogado 2020. 2020, o ano da Covid-19, então nesse formato diferente, né? Não é por uma boa razão que estamos utilizando esse formato, mas foi a forma que a humanidade encontrou de estar mais próximo, de não paralisar as suas atividades. Hoje vamos falar, nesse momento de tanta dificuldade, né, de marketing jurídico, neste momento de pandemia, e para palestrar, para nos dividir o conhecimento nessa área, vamos estar com o nosso vice-presidente da subseção, Dr. Mauro Alessio Lafetar, advogado especialista em direito do trabalho e direito previdenciário e em direito empresarial. Como eu já disse, é o nosso atual vice-presidente da subseção de Lagoa Santa, diretor da CDL Lagoa Santa e vice-presidente do Conselho da Comunidade Carcerária de Lagoa Santa. Sócio do escritório Lafetar Rodrigues Cruz, Sociedade de Advogados. Uma curiosidade, antes de se tornar advogado, para quem não sabe, o nosso colega era jornalista e radialista e foi repórter e apresentador de afiliado à TV Globo e foi locutor das rádios 98 FM e Rádio Alvorada. Também, conjuntamente com o Dr. Mauro, vai palestrar a doutora Carla Ladeira Hadi, também advogada empresarial, pós-graduada em processo civil, diretora da OAB Jovem de Minas Gerais, delegada de prerrogativas da OAB-MG, diretora da ESA na nossa subseção de Lagoa Santa e mentora de carreiras jurídicas. Com vocês, para iniciar, Dr. Mauro Alessio Lafetar. Muito obrigado, doutor Wendel. É uma satisfação muito grande a gente poder contribuir, principalmente agora no mês do advogado, a gente poder contribuir para que a nossa classe cada vez seja mais valorizada, que nós tenhamos aí profissionais cada vez mais competentes e assim seja bom para todos nós. Porque a advocacia realmente é uma missão, eu encaro como uma missão e tenho certeza que todo profissional, independente da área que ele esteja, se ele encara aquilo como uma missão de vida, ele ter um papel significativo nessa nossa vida, isso é muito importante. Há um juiz uma vez que falou comigo uma frase que eu nunca me esqueci, que é o seguinte: nós não estamos aqui de férias, nós viemos para trabalhar, para construir algo concreto para as pessoas. Então, se a gente consegue abraçar isso, certamente é mais positivo. Então, vamos falar hoje sobre marketing jurídico em tempos de pandemia. Eu fico feliz em estar podendo passar essa nossa experiência ao lado da doutora Carla Hadi, uma profissional também que eu admiro e que está sempre conosco aí apoiando a advocacia, que é muito importante. Nós vamos agora inicialmente colocar alguns conceitos básicos, coisas que no direito a gente não aprende muito. Infelizmente, nas faculdades nós aprendemos muito legislação, muita doutrina para a gente ter aí alguns conhecimentos, mas não aprendemos essa questão. Por exemplo, quando a gente entra no mercado, você passa no exame da ordem, ninguém ensina você como montar um escritório, como ter cliente, como pagar as contas, como enfrentar cliente bravo, como enfrentar cliente muito exigente. A gente vai apanhando. E o problema é que nesse meio tempo a gente vai perdendo cliente e alguns desistem da profissão. Então, a profissão é muito nobre. Então, acredito que a gente pode, de fato, ter ferramentas para conseguir passar por essa fase inicial ou mesmo superar crises. Então, nós vamos falar aqui, da minha parte, como se tornar a verdadeira referência para o cliente, que é posicionamento. Você, por exemplo, eu estou doido para tomar uma cerveja gelada. Na hora já vai, vou naquele bar do fulano ali, tem uma cerveja geladinha. Lá tem um tira-gosto gostoso. Isso é uma referência na cabeça. Você sabe me dizer quem aqui em Lagoa Santa faz telhado e não é enrolado? Eu sei, o fulano, o Beltrano, o ciclano. Está na cabeça da gente. Sabe quem é aquele advogado bom? É o doutor fulano de tal. Então, se você for essa pessoa para o cliente, você está bem posicionado. É o que nós vamos falar aqui na nossa palestra. Vamos falar também como atrair e fidelizar clientes nos limites do Código de Ética da OAB. A gente sabe que a nossa atividade não é mercantilista. É uma situação que se debate muito, alguns colegas concordam, outros não concordam. Não estamos aqui para discutir concordância ou não, mas temos uma realidade jurídica posta. Então, nós temos que aprender a usar as regras para que a gente possa ter ética e desenvolver a nossa atividade. E vamos também
falar como atravessar a ponte da confiança entre você e o cliente. O cliente só te contrata, tenha certeza disso, porque ele confia em você. Nem de graça, ninguém quer advogado que não confia. A mesma coisa, ninguém quer médico que não confia. Você entraria na faca, numa sala de cirurgia, se você não confiasse no médico? Ele é de graça, do SUS, por exemplo, você não está pagando nada. Eu estou fora. A mesma coisa. Então, a confiança é fundamental e vamos falar sobre esses assuntos. E, rapidamente, vou fazer um pequeno comentário, a doutora Carla vai falar um pouco sobre isso também, que é o nosso Código de Ética e Disciplina da OAB. Eu confesso que ele é fantástico em relação a outras profissões. Eu já tive a oportunidade de ler alguns outros códigos, e o nosso é exemplo mesmo. A gente tem regras que são muito interessantes e que, infelizmente, nem todos respeitam. Então, o artigo 5º do Código de Ética fala: o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. O que significa isso? Você não pode usar a advocacia como aquele negócio que você faz uma propaganda no alto-falante, fala: compre o meu, ele é melhor, é mais barato, é mais eficiente. Então, a gente não pode fazer isso. Mas há meios que a gente pode fazer para que, de uma forma tranquila e ética, a gente consiga ter resultados. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direto ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela. Então, o que seria? Seria mais ou menos uma panfletagem, né? Você sair na rua e falar: oh, vem cá, me contrate, toma aqui. A pessoa que está querendo laçar o cliente. E a gente vê que, infelizmente, muitos colegas, talvez por falta de informação ou por desconhecimento da questão da interpretação do Código de Ética, os colegas fazem isso. É comum até no início da advocacia a pessoa extrapolar um pouco, mas depois ela vai caindo em si e vai aprendendo, e a gente tem que respeitar alguns pontos de vista. Aqui o artigo 39, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Sobre essa questão, a doutora Carla vai falar no finalzinho para a gente, colocando alguns exemplos positivos e alguns exemplos negativos. Eu acho que se você for para o lado positivo, é melhor até para credibilizar o que você faz. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover defesa, dessa forma, a captação de clientela. Então, é aquele advogado, por exemplo, que escreve uma coluna no jornal, aí começa a fazer captação, porque eu faço isso, aquilo, outro, você tem que seguir esse caminho, ainda coloca o telefone dele embaixo, coloca o e-mail, isso é uma captação ilícita perante o nosso Código de Ética, e nós temos que velar realmente para o cumprimento, porque não podemos esquecer do princípio constitucional da isonomia. A isonomia vale para toda a situação, inclusive para a advocacia. Nós temos que ser isonômicos para poder termos as mesmas regras para todos. Aqui, o advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. A gente lê esse artigo e fala que beleza, mas infelizmente a gente vê que muitos não cumprem. Não vou citar aqui nomes, nem nomes de emissoras de rádio, mas a gente sabe que tem gente que usa isso de maneira indevida. E alguns até ficam assim: por que a OAB não age? Ela age porque você não conhece os procedimentos do Tribunal de Ética. Se quiser um dia visitar o Tribunal de Ética, você vai ver que há vários procedimentos, há vários colegas sendo punidos. E você não pode: porque eu não vejo ninguém sendo punido, então quer dizer que a OAB não faz nada. Ela faz sim, procure se informar, porque a gente muitas vezes fala sem ter conhecimento de causa, então é uma situação que a gente tem que vedar realmente, porque está no nosso ordenamento jurídico. Se você não concorda com isso, então vamos lutar para mudar, fazer uma reforma e criar uma legislação que seja mais flexível, mas essa é uma realidade que nós encontramos. Aqui o artigo 47, as normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser completadas ou por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Então, ou seja, certamente o Conselho Federal ele pode atualizar algumas questões. A gente vive um momento político muito difícil, uma questão interna, onde as pessoas ficam discutindo uma coisa e outra, mas o que eu quero que você perceba é que nós teremos perfeita condição de buscar essa atualização quando de fato for necessário. Agora, eu quero que você conheça um pouco da advocacia no Brasil, só para a gente entender. Nós somos hoje 210 milhões de habitantes, alguns falam 220, mas essa informação foi buscada recentemente. Nós somos 1,1, ou seja, 1.100.000 advogados no Brasil.
Você já parou para pensar o que é isso? 1.100.000 advogados no Brasil. Só para você ter ideia, no Brasil é um advogado para cada 190 habitantes no país. Aqui em Minas a situação é pior ainda, porque são 176 habitantes tem um advogado. É difícil a gente não ter um parente que seja advogado. A gente sabe que, infelizmente, a maioria não exerce a profissão. A gente tem muitos colegas que têm um AB, inclusive pagam regularmente a nossa anuidade, mas não exercem a profissão. Mas só para a gente perceber que 176 habitantes têm um advogado. São 1.406 faculdades de direito no país. E eu não sei se você sabe, dessas 1.406, somente 10% dessas faculdades foram aprovadas pela OAB, ou seja, a OAB deu não é que não foram aprovadas, quem aprova é o MEC, que a OAB, ela recomenda. Então, você pode entrar no site lá em Brasília, que a OAB recomenda só 10% dessas faculdades. Não estou criticando aqui o ensino, não é isso não. O que eu quero mostrar para você é que, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, do lado que você esteja, advogado no Brasil banalizou, tem muito advogado. Tem advogado por todo lado. De todo lado você encontra um advogado. Inclusive, eu me lembro, nos anos 90, o pessoal brincava muito, foi uma crise que o Brasil viveu, como a gente está sempre vivendo. Aí eles falavam que você balançar uma árvore, cai lá 10 advogados, cai 5 engenheiros, mais uns 20 administradores de empresa. Então, ou seja, isso foi bom porque as faculdades estão formando as pessoas, mas tem muito advogado. E isso traz para as pessoas que estão entrando no mercado agora um certo pânico. Meu Deus, tem tanto advogado, como é que eu vou fazer para que eu consiga ter resultados? E, curiosamente, a gente vê aí recém-formados tendo mais resultados que profissionais que estão há 10, 20 anos no mercado. Aí você pensa, mas por quê? É porque é jovem? É porque tem outra visão? Vamos ver que tem algumas coisas que a gente tem que pensar realmente nessas condições. E essa concorrência imensa faz com que seja desvalorizada a nossa profissão. Esse nosso colega, ele foi mal interpretado nas mídias sociais, como tem ocorrido muito no tal do fake news, porque ele fez uma campanha, tá vendo? Sou advogado, faço uma audiência por R$50, mais vale transporte. Aí todo mundo falou, olha só esse cara safado aí, olha só, ele está aviltando os honorários, cobrando um valor simbólico desse, mas na verdade ele está fazendo um protesto. Ele estava protestando exatamente para que nós não façamos jamais isso. Se você não se valoriza, a nossa profissão não vai ser valorizada. Então, quando alguém chega para você e fala, eu te dou R$20 para você fazer uma diligência no fórum, agora está até fechado, né? Eu te dou R$50 para fazer uma audiência, e fala assim, olha, infelizmente eu não aceito. Ah, mas eu preciso, todos nós precisamos. O advogado que é profissional, inclusive, o que é profissional? É você depende daquilo, é a sua profissão, é o seu sustento. Nós precisamos de dinheiro para viver, mas não precisamos mendigar. Então, cada vez que um profissional faz isso, você está desvalorizando toda a nossa categoria. Aí você pode pensar, mas por que isso acontece? Porque você não se posicionou. Eu até, comentando hoje mais cedo com a doutora Carla, falei, por que tem contratos que há colegas que cobram R$100? Eu sei que está abaixo da tabela, muito abaixo. E tem colegas que cobram 10 mil, 100 mil reais para fazer um contrato. Será que a diferença técnica é tão grande assim, que um cobra 100 e outro cobra 1 milhão? Então, isso é questão de técnica, evidentemente, de conhecimento, mas é questão de posicionamento. Aqui você deve se lembrar, quem acompanha as mídias sociais aí da advocacia, isso ocorreu no início desse ano, de 2020, uma colega em Belo Horizonte, até quando viu, eu pensei, coitada, deve estar desesperada. Ela fez uma propaganda numa padaria, naquele saco de pão. Então, olha só, junte 10 cupons e ganhe uma consulta grátis. A gente acha graça, mas a pessoa achou que isso ia funcionar. Eu fico imaginando como é que eu vou contratar um advogado, assim, imagina você ir na padaria e encontrar assim, junte 10 cupons e tem uma consulta com o médico. Né? Você fala assim, eu vou consultar um médico de graça porque eu vou juntar cupom. Então, a pessoa talvez não tenha pensado nessa estratégia, mas o problema não é só a estratégia, que isso viola o nosso código de ética. Então, vai ser uma captação ilícita. Então, são coisas que a gente vai vendo, nós vamos ficando cada vez mais assustados. Olha lá, junte 10 cupons. O que eu quero que você entenda é que no âmbito do marketing, que é agora que nós vamos entrar no marketing geral, para nós chegarmos aí na questão da advocacia, nós hoje, nós advogados, 1.100.000 advogados, nós somos commodities. Ou seja, nós somos todos, em tese, evidentemente, nós somos uma coisa só. O que seria ser essa coisa só? Para você entender, é mais ou menos como se nós fôssemos uma palha de aço. Você sabe quanto custa uma palha de aço dessa?
Uma palha de aço dessa aí custa talvez 0,01 centavos. Essa palha de aço. Agora, e se você colocar uma embalagem nessa palha de aço? Quanto que vai custar? De 0,0 alguma coisa centavos, vai passar para R$2, para R$3. Então, a palha de aço não é a mesma, mas a embalagem mudou, a embalagem valoriza. Então, o que eu quero mostrar para você não é que todos os advogados são iguais, não é isso não. É que as diferenças ou pequenas diferenças é que vão trazer a grande diferença. Nós temos um conceito que até numa reunião recente nós tivemos aqui da diretoria da subseção da OAB aqui de Lagoa Santa, até o pessoal gostou dessa referência que eu coloquei, que é escritório boutique. Né, doutora Casa, gostaram da expressão. E é uma expressão que veio do marketing. Isso aí não é do direito, criar essa expressão. O que é escritório boutique? Quando você vai numa boutique, você não é bem atendido, né? Chega lá você, leva uma roupa, essa roupa aqui é sua cara, vista essa roupa, vai ficar, ficou ótimo e tal. Isso é boutique. Então, o escritório que eu me posiciono, que alguns colegas aqui em Lagoa Santa se posicionam, é o seguinte, meu escritório é boutique, ou seja, aqui o atendimento é VIP, ou seja, eu não tenho produtos prontos, eu tenho produtos, ou seja, que eu crio para os meus clientes. É a necessidade específica, é a necessidade exclusiva. Então, você está criando uma embalagem que vai valorizar exatamente o que você faz. Isso tem preço, isso está ligado ao marketing. Aqui nós colocamos uma expressão que a gente brinca muito, né, que é o Severino. Você se lembra do Severino? Esse ator, inclusive, morreu há pouco tempo. O Severino é aquele personagem lá da televisão, era do Zorra Total, que ele faz tudo, era o quebra-galho, lembra do quebra-galho? Então, tem gente que acha que advogado é quebra-galho. Ele resolve tudo. Então, resolve tudo. Resolve briga de vizinho, resolve problema criminal, resolve direito de trabalho, previdenciário, o cara faz tudo. E nós sabemos que o quebra-galho normalmente não é valorizado. Ou seja, se ele faz aquilo de maneira específica, ele tem um preço. Se ele é generalista, ele faz de tudo, ele certamente encontra uma certa dificuldade. Eu até costumo dizer o seguinte, nós que advogamos no interior, estamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a gente advoga no interior. As características são diferentes. E muitas vezes, por questões de necessidades econômicas, a gente acaba atuando em mais de uma área. A gente atua Só que a gente tem que tomar um cuidado exatamente para ver se a gente está ocupando a cabeça das pessoas. Então, se você se direciona, fica mais fácil. E aqui vem uma pergunta que alguns pensam, Mauro, então me fala como é que eu devo proceder para que eu possa captar cliente. Essa aqui é a pergunta. Né? Eu não posso captar, porque o AB me... Não é o AB não, viu, gente? Alguns falam, o AB não, é o AB não, é o Estatuto da Ordem, é o Código de Ética e Disciplina. Então, ou seja, são normas, não é a instituição AB que está proibindo você, não. Então, ou seja, veda a captação ilícita. Então, como é que eu posso captar cliente licitamente, de maneira honesta? Ou seja, não contrário à lei. Você tem que criar relacionamentos. Se as pessoas não te veem, você não vai ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Isso aí é uma frase antiga que a gente observa. Então, eu vou aparecer em mídias sociais? Sim, talvez com a Covid hoje é a melhor maneira de você aparecer, mas não aparecer assim, você simplesmente ficar lá o tempo todo colocando coisas, assuntos, aquilo fica um pouco maçante. Mas é você estar presente. Passada a pandemia, certamente, nós vamos poder participar novamente de eventos. É você participar de eventos de maneira despretensiosa. Muitos clientes na advocacia, a gente capta sim. Você conhece a pessoa lá. Eu já tive clientes que, depois de um ano que eu conheci a pessoa, ela falou assim, mas o que você faz mesmo? A pessoa nem sabia a minha profissão. Então, ou seja, eu sou advogado, você atua em qual área? Aí que você, depois que você passou a criar um relacionamento, ela perguntar o que você faz, dali, de uma maneira espontânea, pode surgir um cliente, pode surgir uma pretensão. Agora, aquele que fica o tempo todo falando, porque eu sou advogado, porque eu sou não sou procurador, e fala o tempo todo de si mesmo, muitas vezes ela não tem aquela credibilidade, ou seja, ela está ali mais no marketing para captar. Então, os processos de relacionamentos, eles são muito tranquilos. Aqui, outro ponto, né, que vem aquela pergunta, a mesma pergunta, criar relacionamentos naturais, sem, no primeiro momento, demonstrar a sua intenção profissional. Então, ou seja, na advocacia, nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos que as pessoas nos conheçam, porque a propaganda, até que é melhor que a histórica, a propaganda boca a boca, ela é natural. É quando, por exemplo, alguém pergunta, eu estou com um problema aí, estou precisando de me divorciar. Quem que é bom nisso? Aí alguém fala, eu conheço um advogado, eu conheço uma advogada, eles são assim assado.
talvez a pessoa vai até dizer o perfil, porque muitas vezes o cliente ele quer um advogado que seja do perfil dele. Aquela pessoa que gosta de brigar demais, talvez quer um advogado que fica brigando por ele, aquele que é mais gosta de conversar, quer aquele advogado mais tranquilo. Então, assim, ou seja, cada cliente quer um perfil de profissional. Então, não existe um perfil profissional que seja assim, este é o ideal. Não, cada cliente quer um perfil diferente. Então, por essa razão, é importante você conseguir encontrar este perfil, aquilo que você quer. Outra questão, participar de grupos de network para ampliar seus relacionamentos. O que é grupo de network? O grupo da pelada de quinta-feira, o pessoal da OAB deve estar sentindo uma falta danada, doutor Wender. A questão da pelada do futebol lá. Então, ou seja, é o grupo da pelada, é um grupo de network. É o grupo lá que faz a festa, tal, o grupo da cavalgada. Então, ou seja, quanto mais grupos você estiver inserido, quando eu falo grupo, pode ser também de WhatsApp, mas não, porque grupo de WhatsApp está um pouco saturado. E grupo de WhatsApp você não cria relacionamento, você só cria conhecidos. Mas é você estar envolvido, participando das coisas, para que você seja visto. Então, é uma maneira lista de você estar se estruturando. Eu fiz uma palestra recentemente lá em Belo Horizonte, foi até em março, antes da pandemia, de tudo fechar. Eu achei muito interessante que eu fiz essa mesma palestra de marketing jurídico, já faço há algum tempo, uma outra colega advogada, que ela fez uma palestra seguinte: como conquistar clientes através da sua família. E ela começou perguntando assim na palestra: seus parentes confiam em você? Ela perguntou: sua mãe acha que você é um bom advogado? Seu pai acha que você é um bom advogado? Seus irmãos acham que você é um bom advogado? Então ela falou assim: primeiro você tem que conquistar a sua família. Aí ela começou a colocar alguns cases, né, de advogados que iniciaram a advocacia com base nos relacionamentos da família. Então, ou seja, é uma forma lícita também, ou seja, né, tá lá seu pai, sua mãe. Eu me recordo uma vez um professor falou assim: mas o pai, quando for indicar o filho advogado, não pode falar que é o filho, não, porque o cliente vai falar: você está protegendo seu filho. Ele fala: só conheço o advogado que é bom, viu? É bom, mas não fala quem que é, não. Aí depois é lógico que ele vai descobrir que é o filho e tudo mais, mas é importante você conseguir através de relacionamentos. Aí vem aquela questão: a pandemia está aí, nós vivemos um momento muito difícil no início da pandemia, nós que eu digo, nós da advocacia. Hoje, felizmente, isso está melhorando um pouco. Eu não sei se todos aqui sabem, mas a OAB teve um papel fundamental nesse momento difícil. Vários colegas nossos passaram por privações seríssimas. A OAB forneceu e fornece até hoje cestas básicas para esses colegas. Aí quando você escuta isso, falar advogados precisando de cesta básica, é verdade, é uma realidade, sim. Nós somos profissionais como todos os outros. No momento de crise, principalmente aquele colega que depende do judiciário, que ele vive em função do judiciário, o que acontece? Tudo parado, não tem alvará, não tem nada, você vai comer o quê? Então, esse é um problema muito sério. Agora está começando a melhorar. Por exemplo, a Justiça do Trabalho está liberando alvarás, alguns fóruns, alguns juízes estão mandando o próprio banco acreditar, honorários sucumbenciais, créditos dos clientes, então está começando a normalizar. Mas a gente observa o seguinte: que independente disso, o mundo está girando. Eu não sei se você sabe, há setores que estão muito mal mesmo. Por exemplo, o setor de eventos. Praticamente paralisou, não tem evento em lugar nenhum mais, evento presencial. Bares e restaurantes. O negócio está feio. Eu advogo para alguns bares e restaurantes. A situação está triste, muito triste. Mas há outros setores que estão assim, rindo de orelha a orelha. Ou seja, construção civil. Eu não sei se você sabe, aqui na região nós temos algumas fábricas de cimento. Tem fábrica de cimento, cimento liso em Vespasiano, cimento... você tem Ter Semente em Pedro Leopoldo, a CRH em Matosinhos, também a Holcim, Lafarge Holcim. Eu digo isso porque eu também advogo na área sindical e, curiosamente, as fábricas estão funcionando a todo vapor, pagando horas extras, não tem cimento no mercado. Você pode chegar numa loja de construção e falar assim: me dá aí 200 sacos de cimento, eles vão te pedir um prazo de um mês para te entregar, porque não tem. Telha, tijolo, está virando ouro. Você não acha tijolo para comprar? As empresas que fabricam tijolos também estão numa coisa, assim, vivendo um momento nunca vivido antes, coisa que não viviam há 10 anos, estão vivendo agora. Ou seja, deu um boom na construção civil. Ou seja, as oportunidades estão aí. Eu não sei se você já observou, alguns colegas aí da área trabalhista estão colocando dados muito interessantes no seguinte sentido: que a expectativa para ações trabalhistas depois da Covid é uma coisa espantosa. A quantidade de demanda que vai surgir é impressionante.
E não sei se você já acessou, existe o Termômetro da Justiça do Trabalho, é um local que é atualizado online o tempo todo. Eu olhei no domingo, sabe quantos processos tinham? 81 mil processos ajuizados na Covid. Os pedidos, a soma dos pedidos, e hoje todo mundo tem medo por causa da sucumbência, 87 bilhões de reais estão sendo pedidos nessas ações. A média para cada ação deu 70 e poucos mil reais para cada ação. E o top, tem um ranking dos pedidos, então tem lá aviso prévio, doença ocupacional. Então, só para a gente entender que o negócio está aí, o dinheiro está girando. Então, agora me fala, como é que eu vou achar esse dinheiro? Eu quero dinheiro, todos nós precisamos de dinheiro. A gente tem que ser profissional, mas nós precisamos do dinheiro. Você vai encontrar o dinheiro onde? Através da busca das oportunidades. E para você entender como é que essa busca da oportunidade pode ser feita de uma maneira ética, sem violar o nosso código de ética, eu vou te colocar uma teoria que eu adoro, admiro há muitos anos, desse estudioso chamado Jack Trude. Ele é coautor do livro chamado Marketing de Guerra. Não sei se alguém já ouviu falar, esse livro é famoso, nos anos 90, nos anos 2000, foi muito usado por várias universidades. Marketing de guerra. Então, o Jack Trude, ele criou um conceito que chama-se posicionamento. Ou seja, ele diz, e eu concordo com ele, que nós temos mecanismos mnemônicos, mecanismos que nós acionamos para poder firmar alguns conceitos. Por exemplo, só para você entender. Então, aqui, você fala, vou tomar uma Coca-Cola, isso está no seu inconsciente. Aí eu vou dar um Google. Então, isso já está no seu inconsciente. Então, aquela maçã, a gente sabe que é a Apple, que tem uma qualidade, que tem um preço melhor. Ferrari. A Ferrari não é a realidade para todos os advogados, mas tem colega nosso aí de Ferrari. Então, o Ferrari é mais um símbolo, ou seja, um status. Né? O cara está com a Ferrari, ou seja, aquele advogado é próspero. E é também até uma estratégia de marketing, porque alguns segmentos, talvez aí na área empresarial, talvez na área criminal, é um marketing positivo. Se o seu advogado está bem. Eu me recordo uma vez, um cliente falou comigo assim, eu quero mudar de advogado. Eu falei, por quê? Porque o meu advogado é muito mal arrumado. Ele olha parecendo todo esmulambado, eu até defendi o colega. Então, ou seja, para a cabeça desse cliente, o sucesso tem que ser demonstrado. Então, o profissional próspero tem que ter um mínimo ali de demonstração para que as pessoas consigam entender que ele está próspero. Aqui, outros posicionamentos. Né? Gillette, eu vou comprar uma Gillette. Gillette é marca. Isso é posicionamento. Nós temos a marca da Xerox, da subseção de Lagoa Santa, mas pode ver que a marca não é Xerox, não é outra marca. É outra marca. A gente fala Xerox, vou tirar uma Xerox. Eu vou comprar um Durex ali. Né? Então, Durex é uma marca também. Uma mulher falou, você tem mods aí que o meu acabou, né? Então, ou seja, a marca não é mods, mas o mods está no inconsciente. Band-aid, vou colocar um Band-aid. Sugar, que é um exemplo aqui de Minas Gerais, que é uma fábrica que surgiu aqui em Minas. Vou comprar um Sugar, da Sugar, até usa um pouco disso. E o tal do miojo. Vai comer um miojo, mas você tem várias marcas. Então, isso é posicionamento. Agora, como é que eu levo esse posicionamento para a advocacia? Aí que nós vamos entrar. Aqui a questão da Globo e do SBT, um caso que foi citado, inclusive na época que surgiu essa teoria do posicionamento, foi o seguinte. O SBT, durante muitos anos, ele ficou em terceiro, quarto lugar em audiência. Aí ele usou uma estratégia que funcionou durante algum tempo, uns 2 anos mais ou menos. O SBT viu que naquela época ele não ia conseguir derrubar a Rede Globo. Ele aceitou essa condição, não conseguiu derrubar. E a Record estava em segundo na época e o SBT estava em terceiro. Aí o SBT colocou o seguinte, SBT a segundo lugar em audiência. Não era, ela começou a colocar campanhas que era segundo lugar, ela ocupou o segundo lugar, começou a ocupar, as pessoas começaram a aumentar a audiência. Então é questão de posicionamento. Mas como é que eu faço na advocacia? Vou chegar já já. Aqui encontramos uma lata. Uma lata que tem um líquido dentro, não sabe o que é. Se alguém te der uma lata dessa de presente, você, sem saber o que é, você vai tomar esse líquido sem saber o que é? Agora, se eles te entregarem assim, aí eu vou beber, na Coca-Cola geladinha. Alguns falam, eu quero zero açúcar, mas você vai beber porque tem uma embalagem. Então, a embalagem é que comanda a gente. Então, você tem que criar exatamente uma embalagem para o seu negócio, para a sua advocacia. Então, ou seja, qual que é a sua embalagem pessoal profissional? Quando eu coloquei empresa aqui, gente, leia-se escritório. Tá? Eu coloquei empresa só porque o marketing ele não fala de escritório, ele fala de empresa. Então, pessoal e profissional, qual que é a sua imagem? E qual que é a imagem do seu escritório?
Aqui, nós encontramos um momento que já é vivido há alguns anos, mas algumas pessoas não costumam aceitar, que é estamos ainda na era da especialização. Então, nós procuramos especialistas. Então, quanto mais especializada a pessoa for, mais cliente naquele segmento ele vai ter. Eu acompanhei meus pais, coincidentemente, há algum tempo, eles tiveram lesões, os dois caíram em momentos diferentes, e eles tiveram que fazer cirurgia nas mãos. Eu descobri que há uma especialidade na medicina que é só mão. O cara só mexe com mão. Se for no pé, eu não mexo com o pé, eu mexo com mão. Daqui a pouco eu mexo com o dedo. Então, ou seja, cada vez mais as pessoas vão se especializando. E a advocacia, ela está passando também por isso. Eu vou te colocar daqui a pouquinho alguns exemplos. E os colegas que estão fazendo isso estão tendo um destaque impressionante. Então, olha só, eu conheço tem um colega nosso em Belo Horizonte que ele é especialista em contratos para eventos. Eu não sei como é que ele está fazendo agora, porque o negócio está feio na área de eventos. Mas antes do Covid, ele só fazia isso. E ele se posicionou. Tanto que ele virou palestrante nacional. De vez em quando ele mandava lá uns convites para uns congressos, né, no Brasil inteiro. Ele começou a fazer palestras, tudo quanto é congresso de evento, tinha o nome do colega fazendo palestra sobre eventos. Ele virou o advogado de contrato de eventos. É o cara fera em contrato de eventos. Ele pegou um segmento, então, ou seja, para aquele cliente que faz grandes eventos, eu vou pagar o doutor para fazer, porque ele sabe tudo de contrato de eventos. Ele se posicionou na cabeça das pessoas como o Bombril, né? Ele se posicionou lá como um Gillette. Então, eu vou, o doutor fulano de tal que mexe com isso. Aqui, ações indenizatórias para atraso ou cancelamento de voos. Eu sei que esse exemplo que eu vou citar agora, alguns colegas criticam, inclusive acho que a OAB, o Tribunal de Ética, tem que agir se encontrar alguma ilicitude, mas foi um colega do Rio de Janeiro que ele teve aí uma ideia brilhante, né, entre aspas, e criou um aplicativo para aeroporto. Então, como é que funciona isso? A pessoa atrasou o voo, né, mais de 2 horas, a pessoa entra no aplicativo atraso de voo, aí ele vai lá e vai tirando dúvidas das pessoas. Se aquilo é lícito ou se não é lícito. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela tira foto do painel, manda para eles. Aí é uma captação ilícita nesse aspecto, sim. Mas o resumindo é o seguinte, se a pessoa quiser, eles encaminham um colega advogado no aeroporto para ajuizar uma ação naquele momento no juizado especial do terminal do aeroporto. Então, ou seja, é uma captação, mas é uma forma que a pessoa encontrou para que ela pudesse exatamente pegar um nicho e mexer. Então, eles mexem só com isso. Dizem, inclusive, quem me passou essa informação, foi lá na Fundação Getúlio Vargas, que está muito próximo da advocacia desse colega. Não sei, estou ressalvando a questão ética, mas só quero deixar o seguinte, que é uma forma de posicionar. Então, ou seja, especialista em cancelamento de voo. Aqui, blindagem patrimonial. Há colegas que só fazem isso, que ficam quebrando a cabeça o dia inteiro só encontrando meios para proteger o patrimônio do cliente. Então, isso quer dizer o seguinte, são segmentações. Então, se você encontra uma segmentação, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente esse diferencial e a pessoa vai lembrar de você. O problema, sabe qual que é? É que, infelizmente, nós passamos muitas vezes um posicionamento negativo. Coisas que, no meu entendimento, são terríveis para a advocacia. Advogado enrolado. Se isso fica na cabeça do cliente, você pode ter certeza que se alguém falar o seu nome, aquele advogado enrolado. Advogado aí que não dá retorno para o cliente, que ele liga e não retorna ligações. Tá? Advogado que não está preocupado. Então, ou seja, são posicionamentos negativos, porque o posicionamento pode ser positivo ou negativo. Então, você tem que encontrar aquele posicionamento que você marca o seu território naquilo que você quer. Nós sabemos que na advocacia, a pedra angular chama-se exatamente a confiança. Tanto que eu coloquei ali, você tirar aquela pedrinha dourada ali de baixo, tudo desmorona. Enquanto o cliente confia em você, ele é seu cliente. O dia que ele não confiar mais em você, certamente ele vai procurar um outro colega. E a gente percebe muitas vezes isso acontece, dependendo da questão de postura, né? Então, a confiança é uma coisa impressionante. Eu ouvi uma vez um psicólogo que ele falou o seguinte, que a confiança é como se fosse uma bolha. Se ela estoura, é difícil de você reconquistar. A gente fazendo analogia, a gente observa a questão de relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Depois que a pessoa atrai, não fica difícil reconquistar? Então, a reconquista é muito difícil.
Então, a gente tem que pensar, depende de postura. Agora, por exemplo, errar, todo mundo erra. Todo mundo erra. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Agora, quando você erra e assume o erro e as consequências, você já tem uma possibilidade de reconquista. Na advocacia, quais são os erros tradicionais? Infelizmente, eu ouvi uma vez um advogado falou que ele nunca errou, falou, eu não vou discutir com você não, porque isso é impossível. Quais são os erros? Você pode perder um prazo. Por mais que a gente tenha software bom, por mais que a gente tenha equipe, isso pode acontecer, de perder prazo. E dependendo do prazo que você perder, as consequências são muito grandes. Você pode deixar de praticar um ato qualquer que você deveria ter praticado e não praticou. Isso fez com que o seu cliente exatamente tenha uma certa dificuldade. Eu já tive clientes que me procuraram por causa de falhas dessa natureza do colega. E a gente lamenta, né? A pessoa te procura, olha, eu quero que você assuma esse processo porque aconteceu isso, isso, isso. Aí você começa a ficar assim até chateado com aquilo, né? Alguns clientes até querem ajuizar a ação indenizatória, porque o colega, tanto que tem seguro de responsabilidade civil para isso mesmo, mas é uma situação que é complicada. Agora, se você assume o seu erro, a chance de se reconquistar é muito grande. É só a gente imaginar o seguinte, quem tem filhos vai lembrar disso. Quando uma criança faz uma coisa errada e esconde, quando você não descobre, você não fica bravo? Na minha geração, a gente apanhava de chicote. Hoje não pode bater mais, né? Tem até a lei das palmadas. Mas, se a criança fala, papai, eu errei, me perdoa. A gente não perdoa, não dá uma outra chance para a pessoa. Então, muitas vezes, o dia que você errar, procure o cliente e fala, ó, fulano, errei. Eu já fiz isso, inclusive. Errei, me perdoa, aconteceu, não sei o que houve, o prejuízo é esse, eu vou pagar. Você não tem como pagar, vou dar um jeito de te compensar de alguma forma, mas quando você confessa, fica muito mais fácil. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque a confiança é fundamental. Quando o cliente entrega para você o caso dele, em algumas situações, ele está te entregando a vida. Se ele está preso, é a vida mesmo, ele está preso, ele está entregando para você a oportunidade de tirá-lo da cadeia. Se é na área patrimonial, ele está entregando, por exemplo, um imóvel que ele ficou a vida inteira para comprar. Então, ele está entregando para você. Então, ou seja, ele espera que você esteja ali debaixo para poder pará-lo. Agora, se você abandona esse cliente, o que acontece? Isso é muito desagradável. Eu, inclusive, assim, a gente percebe, e eu acho que até, de uma certa forma, isso é justo, há colegas que, quando o cliente deixa de pagar honorários, ele abandona o cliente. Eu não vou fazer mais nada. Não pagou. Eu não tenho esse posicionamento e recomendo que a gente não tenha, né, porque a gente tem meios para cobrar honorários. Você pode juizar uma ação no juizado especial, dependendo do valor, na justiça comum. Você pode usar meios que a gente usa para poder receber honorários. Mas é uma política que eu carrego comigo, é um valor pessoal, eu não abandono o cliente mesmo quando ele não paga. É lógico que você pode chegar, se não tiver jeito, você chega, fulano, não tem jeito, eu tenho despesa para poder continuar trabalhando para você, vamos conversar. Mas é porque essa confiança, ela é fundamental. E aí você pode pensar, Mauro, como é que o cliente vai confiar em mim? Que é uma grande dúvida. Como é que eu vou fazer para o cliente confiar em mim? Existe um conceito do marketing também que chama-se ponte da confiança. Eu não sei se você já leu sobre, a esse respeito. Quem quiser, procura na internet. Tem muitos artigos, tem muitos vídeos falando sobre isso. Chama ponte da confiança. Que ponte é esta? É a ponte entre você e o seu cliente. E depois que a gente atravessa a ponte da confiança, aí você construiu uma relação de confiança. Aí a coisa muda. Nós, mineiros, a gente tem uma característica que eu até sabia mais ou menos, mas eu não tinha visto. Essa característica foi me colocada por um amigo meu, que infelizmente já faleceu, lá do Recife. Eu tenho um cliente lá no Recife. E eu me recordo que ele foi gerente de concessionária de automóvel. Ele foi, inclusive, gerente da antiga Mesbla Veículos aqui em Belo Horizonte. E ele, como pernambucano, era muito gozador, ele ficava brincando assim, ô mineiro, vocês estão tudo pão duro, ficava me chamando de pão duro. Falava, mineiro é pão duro, mineiro vai para Guarapari, leva até o gás para não ter que comprar gás lá em Guarapari, né? Ficava gozando, falando que a gente é pão duro e tal. Mas ele falava comigo o seguinte, falava assim, Mauro, eu gosto de mineiro, porque mineiro tem uma característica, eu não vi nenhum outro povo aqui no Brasil, que é o seguinte, o mineiro é desconfiado. Quando você conhece o mineiro, ele fica todo desconfiado, né? Não assina, lê um contrato várias vezes, ele fica cheio de inseguranças, mas depois que o mineiro confia em você, ele entrega para você a chave da casa dele. Aí você já toma a chave, a pessoa toma conta. Então, isso quer dizer o quê? Que a pessoa conseguiu atravessar a ponte da confiança.
Então, independente de ser mineiro ou não, isso é com todo ser humano. Então, por exemplo, se você faz alguma coisa para um cliente e ele gosta, ele vai te entregar outra, vai te entregar outra. Então, você atravessou a ponte da confiança. Então, é isso que é importante você atravessar. Agora, como é que eu consigo atravessar essa ponte da confiança? Aí que vem as dicas que a gente vai passar. A primeira é a atitude positiva. Infelizmente, há muitos colegas que carregam atitude negativa. Não porque a pessoa quer, porque muitas vezes nós somos fruto do meio que a gente vive. A gente tem na nossa cultura pessoas que são muito pessimistas. Então, a atitude positiva é sempre acreditar que é possível. Eu até digo o seguinte, se o cliente te procura no escritório e fala assim, olha, eu tenho uma demanda X. Se você não acredita, vira para o fulano, infelizmente, eu acho que não vale a pena você fazer isso. A jurisprudência caminha totalmente no sentido contrário. Não faça, você vai ganhar, ter uma atitude positiva de credibilidade com ele. Agora, se você tem uma demanda que você acredita, embora a jurisprudência seja dividida, você tem possibilidade de perder ou de ganhar, isso é uma demanda judicial ou administrativa, você fala, fulano, eu acredito sim, eu acho que vai dar certo, você tem esse direito, nós vamos lutar o máximo possível. Então, demonstrar para a pessoa isso. E essa atitude também, ela tem que ser usada com aquilo que se usa muito na comunicação, na psicologia, que é empatia, que é o poder de se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro está sentindo. Eu procuro fazer muito isso. Então, o cliente chega com um problema, eu coloco no lugar dele. E eu já fui parte, antes de ser advogado, e eu fico lembrando o que é ser parte. A gente não tem noção. Você chega numa audiência como parte, você fica suando frio. Quando falam do seu problema, expõe o seu problema. E a gente que é advogado, fala, é muito frio? Não, nós somos profissionais. Teve uma cliente que falou assim, doutor Mauro, como é que você consegue, o povo quebrando o pau, eu todo dia te apresento um problema, você fica tranquilo. Eu falei com essa cliente, fulana, se eu fosse ficar envolvido emocionalmente com o seu problema, eu não poderia te ajudar. Eu te ajudo porque eu estou racionalizando o seu problema para poder enfrentá-lo. Então, ou seja, mas sempre acreditando que é possível, preparando a pessoa até para um insucesso, mas dizendo que você acredita. Então, a atitude positiva é sempre muito fundamental. Aquela metáfora do copo, né? Você tem um copo que está pela metade. Então, o pessimista fala que o copo está vazio, quase vazio. O otimista que ele está quase cheio. Então, é encontrar a atitude positiva. E eu quero que você saiba o seguinte, nós gostamos de estar do lado de pessoas positivas. A pessoa que é negativa, a gente quer ficar longe dela. Então, se você tem atitude positiva, as pessoas vão querer ficar perto de você, ou ficar perto daquele cara ali, ó, o cara é positivo. Isso é muito importante. Outra dica importante para atravessar a ponte da confiança, pessoal. Cumpra as suas promessas. Ninguém é obrigado a fazer compromisso. Mas se você fez, você é obrigado a cumprir. Eu escuto isso desde que eu sou criança. Meu pai era promotor de justiça, hoje ele é procurador aposentado, mas ele fala isso comigo desde criança. Você prometeu, você é obrigado a cumprir. E eu carrego isso comigo. Então, quando o cliente fala assim, olha, que dia que você vai fazer isso? Eu pego a minha agenda e falo, eu só consigo fazer isso para você daqui a um mês. Ah, mas daqui a um mês, já quer falar. Eu falo, não tem condição de fazer. Agora, se você prometeu para amanhã e você não faz, logo depois da manhã ele vai estar te criticando. Ó, fulano é enrolado. O que eu pedi para ele fazer, ele não fez. Então, cumprir as promessas é fundamental. E há também um princípio que é chamado o princípio da promessa. Quando você promete, você tem que fazer as checagens, ver que se todo mundo está envolvido, está prometendo também. Tá? Isso é um conceito. Por exemplo, você, no seu escritório, depende de outras pessoas para te ajudar na distribuição, ou mesmo para poder fazer a petição inicial, pode ser que você não faça. Aí, quando você promete prazo, você combinou lá com o colega que ele vai ter que fazer aquilo que você está prometendo? Você combinou com o juiz que ele vai despachar aquilo no tempo que você quer? Então, a mesma coisa é o alvará, doutor Wender, a gente que trabalha na Justiça Trabalha, que dia que vai sair o alvará? A gente fala, ó, eu acredito daqui um mês, 2, não depende de mim, depende do juiz. Depende também do servidor que vai expedir o alvará. Então, você tem uma série de situações, então você tem que fazer promessas dentro da realidade, mas cumpra o que você prometeu. Se você não cumprir, você vai perder credibilidade, não vai atravessar a ponta da confiança, não vai ser um profissional de sucesso. Seja transparente, que é a próxima dica. Então, ou seja, mostre o processo para o cliente. Então, você tem que mostrar, olha, como é que funciona? Ó, nós vamos entrar com a ação, eu preciso de uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês para elaborar a petição, vou fazer o protocolo, vai lá para o juiz, a gente não sabe qual que vai ser o juiz, eu não posso escolher qual que eu quero.
sistema vai escolher, esse juiz, se for o fulano vai fazer isso, então você seja transparente, vai acontecer isso, depois a parte vai ser citada, primeiro por correio, se não for encontrada, você vai requerer um oficial de justiça, se não tiver assistência judiciária, tem que pagar mais umas custas adicionais para o oficial de justiça ir lá, vai ser transparente, porque tem cliente que briga com o colega advogado, porque ele não sabe, o fulano não falou nada. Aí toma uma sucumbência, fica com ódio mortal, porque ele não me avisou que eu teria sucumbência. Então, avisar que a gente fala não é só constar no contrato, é falar para o cliente e ser transparente. É uma qualidade para que você atravesse a ponte da confiança e também permaneça. Outra dica, seja tranquilo. O que é ser tranquilo, gente? A gente observa, né, que algumas gerações de advogados tinham aquele perfil de brigador. Na área criminal é muito comum isso. Então, eu acredito que, independente do perfil de atuação que você tenha perante o juiz ou administrativamente, mas seja tranquilo. Porque se você fica muito agitado, você deixa o cliente agitado e inseguro. Então, o advogado que deixa o cliente tranquilo é aquele advogado tranquilo. Não entre em desespero, por mais difícil que seja a situação. Então, eu sei que isso não é fácil, mas é uma questão que a gente tem que cultivar, a tranquilidade. Eu, por exemplo, já participei de milhares de audiências e eu confesso para você, eu nunca briguei em audiência. E olha que eu já fui provocado, muito, mas muito, por juiz, nunca briguei. Eu até para protestar em audiência trabalhista, que a gente está sendo assim. Agora, uma vez eu fiquei de pé, não cheguei a brigar, mas eu quase acionei aí as prerrogativas. Mas na hora que eu ameacei, o juiz baixou a bola. Mas quando eu digo ser tranquilo, não é seja bobo, não é isso não, gente. Mas não precisa brigar com ninguém, é tranquilo. Igual um dia que uma juíza lá, não vou dizer onde, né, que tentou entrar num limite ético que eu achei que, querendo ver comunicação minha com o meu cliente, eu fiquei de pé e falei, peraí, então vamos tomar uma providência. Ela baixou, desistiu, mas não precisa de brigar. Então não há necessidade da gente brigar, seja tranquilo, porque assim você passa tranquilidade para o seu cliente. Aqui outra dica importante, escute mais e fale menos. O cliente quer falar. O cliente procura um advogado porque ele quer falar, ele quer botar para fora o problema, aí você tem que dar oportunidade. E há colegas que muitas vezes antes do cliente concluir o raciocínio, concluir aquilo que ele quer passar para você, você já está dando diagnóstico, já está buscando soluções jurídicas, e muitas vezes a informação é importante para você entender o que você vai fazer. Então, o advogado que escuta mais do que fala, esse é um bom profissional. Outra dica que eu já até comentei, não vou falar de novo, que é assuma os seus erros. Assuma os seus erros, porque todo mundo erra e nós precisamos assumir os nossos erros. Aqui, esteja presente. O que é esse estar presente? É dar abertura para o cliente quando ele está passando por uma dificuldade. Esteja presente, tente ajudá-lo quando você perceber. E uma questão que o marketing jurídico fala, que eu quero que você pense um pouco, é o seguinte, ligue para o seu cliente e pergunte se está tudo bem. Você dê uma orientação para ele e fala assim, fulano, até é uma surpresa. Tem um livro de marketing que eu li que fala o seguinte, que o pai levou o filho no pediatra, aí o pediatra deu um diagnóstico, passou um remédio para o filho, aí quando foi à noite o telefone tocou, era o pediatra. Aí ele falou assim, eu queria saber como é que está o fulano, como é que está o meu paciente, ele tomou remédio, está melhor, baixou a febre. Ele falou, não, mas que médico fantástico faz isso, né? Então, imagina um advogado que faz isso. Você liga para o cliente e fala, fulano, aquilo que eu te orientei deu certo? Você fez aquilo? Funcionou? Então, é um diferencial também de posicionamento. Esteja presente. Aqui, seja um exemplo. O que é ser exemplo? Tem gente que, infelizmente, não é exemplo. A pessoa faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, principalmente nós que militamos no interior, que eu já falei aqui, as pessoas nos veem o tempo todo. Eu vou para o supermercado, se eu estou de short, alguns falam assim, o doutor Mauro está de short, o doutor Mauro está de camiseta. Então, não quer dizer que eu tenho que andar de paletó e gravata 24 horas, não é isso não, eu tenho a minha vida pessoal. Mas eu tenho que ser um exemplo de conduta, eu não posso sair aprontando coisas aí que vão denegrir a minha imagem. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui, seja gentil. A delicadeza nunca faz a gente perder coisa alguma. Então, é importante sempre ser gentil, não só com os clientes, mas com os colegas também. Aqueles colegas que são mais aguerridos, e muitas vezes em audiências, tentam colocar até questões pessoais para ver se a gente vai ficar com raiva, aí eu começo a rir, falo, doutor, vamos tentar ser gentil, educado, por mais
que a pessoa tente te afrontar, seja gentil e educado. Eu, por exemplo, quando o juiz está lá cuspindo marimbondo, eu falo assim, excelência, por gentileza, o senhor pode registrar os meus protestos, não for trazer nenhum inconveniente para o senhor, entendeu? Então, a pessoa até baixa a bola. Então, a gentileza, a educação é fundamental. Há um colega nosso que eu sempre admiro com a sua gentileza, não só eu, mas muitos aqui, é o nosso tesoureiro da subseção, doutor Hércules. Doutor Hércules, eu admiro muito você pela sua educação, pela sua gentileza. E olha que você é um advogado criminal, né? Então, parabéns por essa conduta. Eu conheço o doutor Hércules há alguns anos, foi até meu aluno de um treinamento que eu ministrei durante muitos anos. Então, a gentileza ela é uma característica muito positiva daquele que quer se posicionar como um bom profissional. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, que a confiança ela é fundamental para os relacionamentos. E rapidamente, já para passar para a doutora Carla, que daqui a pouquinho vai falar, eu vou falar rapidamente a diferença de credibilidade e reputação. Então, credibilidade, gente, é o que nós precisamos. É você ter crédito com as pessoas, elas acreditarem que você vai fazer diferença para elas. E reputação é outra coisa muito interessante. Então, olha só, a confiabilidade, né, um atributo, aí no caso, só para você entender, a credibilidade, atributo, qualidade, característica de quem ou do que é crível, ligado à confidencialidade, né? Confiabilidade. Aqui é a pessoa cair e saber que você está ali para pará-la. Essa que é a diferença. Aqui, reputação. Reputação é uma palavra que era usada muito no passado, que voltou a ser usada no marketing hoje. Qual que é a sua reputação no mercado da advocacia? Qual que é a sua? É boa ou ruim? Então, a reputação, ela é a opinião ou uma avaliação social do público em relação a uma pessoa, a um grupo de pessoas ou uma organização. Constitui-se um importante fator de muitos campos, tais como negócio, comunidades, online e tal. A reputação, na mídia social tem muito disso, né? A reputação da pessoa é boa ou é ruim? Olha a reputação desse jogador aqui, isso aqui é público e notório que eu estou citando, na época da Copa do Mundo, principalmente, né? Então, ele teve que recuperar aos poucos, se envolveu um escândalo sexual, não estou dizendo se houve estupro, não houve estupro, mas é uma reputação que, para o jogador de futebol, pode ser relevada. Agora, imagine um advogado com reputação dessa. Então, assim, ele certamente vai ter dificuldade. Aqui a gente mostra que, muitas vezes, a pessoa ela tem duas faces. Esse é o cuidado que eu quero que você tenha. Qual que é duas faces? Então, a pessoa nas mídias sociais, ela é assim, ó. Está sempre nos auê, nas festas. Chega numa festa, ela toma todas e apronta todas. Aí eu lembro a você uma frase que diz o seguinte, não basta ser competente, tem que parecer ser competente. Aí a pessoa, profissionalmente, ela é assim, mas socialmente ela é daquele jeito. Aí imagine só, você vai ser atendido por um profissional, isso aqui, gente, é público também, tá? Isso aqui tá em algumas publicações que eu estou colocando, é uma modelo, não é uma advogada, mas está sendo citada como uma profissional de sucesso. Então, essa moça aí, ela tem uma imagem de uma profissional de sucesso. Então, nós pegamos aquele outro exemplo lá, imagina a pessoa que socialmente é desse jeito, eu vou voltar aqui, e profissionalmente é assim. Quem conhece a pessoa socialmente vai olhar para ela e falar, não, dificilmente ela vai conseguir atravessar a ponte da confiança. Então, nós precisamos ter um equilíbrio entre a nossa vida social, com as nossas atitudes e com aquilo que a gente faz. Então, se você tem este equilíbrio, você vai ter um caminho para atravessar a ponte da confiança. E já chegando já nos finalmente da minha participação, a gente vai falar sobre postura também, comportamento ligado ao que eu vou falar, sobre audiências virtuais. A gente sabe hoje que é uma realidade. Eu tenho feito aí 2, 3 audiências por dia, alguns colegas eu sei que estão fazendo também. A X Trabalho agora está colocando todas as audiências de conciliação pelo Cisco Webex. O doutor Wendel, inclusive, fez conosco uma reunião aí para mostrar. O doutor Otávio, lá de Pedro Leopoldo, fez um curso para advogados com 60 colegas, mostrando como é que funciona o Cisco Webex, que é essa ferramenta. É uma realidade. Só que o problema é o seguinte, que nós não fomos preparados para usar essa ferramenta. A gente aprendeu na marra. E eu queria que você entendesse o seguinte, quando você está falando como eu estou falando agora, eu estou pelo Zoom, mas tem vários outros, né, o Google Meet e tantos outros, o próprio Cisco Webex, a nossa imagem ela é mais evidenciada. Então, dependendo do que você faz, isso pode influenciar exatamente aí na sua credibilidade virtual, porque hoje a gente tem que observar essa situação. E aqui eu peguei um exemplo também, eu estou
tapando os rostos das pessoas aqui, que é a questão da sua imagem, né? Então, você imagina o seguinte, eu vou até dar um exemplo aqui, algumas pessoas vão participar de uma audiência ou até mesmo atender clientes. Eu tenho atendido clientes hoje pelo Cisco, aliás, pelo próprio Zoom. Outros profissionais, psicólogos estão atendendo pelo Zoom, por outros aplicativos também. Nós temos várias profissões que estão atendendo. Então, eu acredito que esse atendimento virtual, ele não está violando nenhuma norma ética, isso na minha opinião, não temos pareceres ainda da própria OAB sobre isso, mas eu entendo que é possível atender virtualmente. Se até audiência a gente faz, por que não atender? E aí, dependendo da sua postura, isso pode ou não trazer credibilidade. Então, imagine só se eu tivesse com imagem escura, se você não tivesse me vendo. Talvez você já teria saído da sala há muito tempo, porque você não está conseguindo visualizar. Então, há pessoas que não se preocupam com a iluminação, não se preocupam com o enquadramento da câmera. Eu vou dar só um pequeno exemplo aqui. Ó. A minha câmera ela é portátil. Então, imagine você se eu tivesse assim. Ó. Tem gente, e até em audiência, alguns colegas estão participando de audiência assim. Ó. Agora, você vê só a cabecinha do colega lá. Imagine se eu tivesse aqui, ó. Olha só como é que a minha imagem muda. Aqui de lado. Então, ou seja, só para a gente entender, o posicionamento da câmera também, ele passa credibilidade. O cenário que você está usando. Se você não tem escritório, inclusive a boa notícia é que nós aqui da subseção do Lagoa Santa estamos providenciando um escritório virtual para atender os colegas que não têm escritório hoje, para que eles possam participar, inclusive, de audiências virtuais. Nós estamos com uma parceria de internet muito interessante nesse sentido. Então, ou seja, para passar credibilidade para o seu cliente, seja virtualmente num atendimento ou seja numa audiência, é importante que a imagem que você está transmitindo, que ela seja positiva, seja uma imagem interessante. Aqui, nesse exemplo, nós encontramos aqui uma imagem que você observa. Vou mexer o mouse aqui para você entender mais ou menos. Aqui eu estou circulando. Quem é essa pessoa? Você vai confiar no que ela vai falar? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos para a gente prosseguir. E aqui, uma dica para a gente, até uma merchan, que eu vou explicar por que também aqui, né? O advogado hoje, o que ele precisa para trabalhar nesse momento de Covid? Um computador que funcione. Aqui eu coloquei um notebook, não pode ser qualquer computador. Uma webcam. Por que uma webcam? Porque as câmeras, normalmente, desses notebooks, e nem todo mundo hoje tem dinheiro para comprar um notebook novo, de última geração, que foi construído depois da pandemia, não se preocupava muito com imagem, com a qualidade das imagens. Mesmo os notebooks mais novos, esses do ano passado, que você comprou nesse ano. Então, ou seja, eles não foram configurados com imagem de qualidade. Então, a imagem normalmente não é boa. A sua imagem ela perde um pouco de qualidade. Então, é importante para o advogado ter hoje, para advogar virtualmente, um computador que funcione, que tenha placas de vídeo, que consiga rodar naturalmente, uma webcam. Para você ter ideia, a gente acha webcam aí de 100 até a R$1.000. Quem tem webcam de todo preço. E aqui, uma internet de qualidade. A gente está citando aqui o NetVip, até essa merchan que a gente pede licença para fazer, é porque essa empresa, NetVip Telecom, ela está apoiando o OAB nesse momento difícil. Nós conseguimos colocar internet sem custo para o OAB na nossa sala no fórum, porque muitos colegas estavam reclamando que não tinham internet de qualidade para poder acessar os processos, anexar pelo PJE, agora para participar de audiências virtuais. Então, nós conseguimos aí NetVip com alta qualidade para sala de audiência. E conseguimos também NetVip na Casa de Cultura da Advocacia. Estamos preparando salas para que o colega tenha condição de usar a internet na sala da OAB, na Casa de Cultura, para participar de audiências também. A gente sabe que é difícil até, muitas vezes, o cliente ter acesso à internet, então estamos colocando essa ferramenta. Então, aqui, NetVip é um exemplo. A gente está agradecendo o apoio da NetVip, porque ela está até dando alguns benefícios para o advogado que aderir ao contrato deles lá. Mas, ou seja, para nós, o kit fundamental, computador, webcam e internet. Aí você já está preparado para o desafio. E aqui, como é que você vai usar? É aquilo que eu disse para você. O cuidado é muito grande para você não cair em arapucas virtuais. Quais são as arapucas? É a pessoa esquecer de fechar o áudio, falar coisas que não gostaria de falar. É a pessoa esquecer de fechar o vídeo e fazer coisas que não gostaria de fazer, ou gostaria de fazer ocultamente. Então, tivemos vários exemplos aí, a gente viu o desembargador xingando desembargadora, vocês viram aí já, inclusive, pessoa fazendo sexo numa reunião lá no Rio de Janeiro da Câmara de Vereadores, uma coisa absurda.
A gente viu hackers invadindo eventos, a gente está até preparado, o está com o dedo no botão ali, se alguém entrar e xingar a gente aqui, ele vai cortar na hora. Então, a gente já está ficando esperto, né? Ou seja, nós temos alguns riscos. Teve uma sessão, não sei se você viu, acho que, se eu não me engano, foi no TRT de São Paulo, uma sessão do Tribunal do Trabalho que foi invadida por hackers. Invadiram a sessão e começaram a xingar os embargadores lá e mandar para aquele lugar. Então, ou seja, a gente tem essa situação, então a gente tem que tomar cuidado com a nossa conduta e eu entendo que a gente tem que passar essa imagem positiva. Ontem eu participei de uma audiência na segunda vara, a primeira vara do trabalho de Pedro Leopoldo, eu achei engraçado, um colega ficou brincando comigo, eu disse, não, doutor Mauro, você está com um terno alinhado, você está com um escritório chique, eu falei, doutor, venha me visitar, e é um advogado muito próximo lá de Pedro Leopoldo, o colega, eu falei, doutor, o seu escritório é muito mais bonito que o meu, você tem muito mais dinheiro que eu, mas olha só que eu estou arrumado, você não está. E ele estava realmente bem desarrumado. Aí ele falou, você me ajudou, eu vou pensar nisso. Então, só para você entender como é importante você passar a imagem de prosperidade também, não no sentido econômico, mas de que você ser um profissional sério com a imagem que você coloca. Quero que você pense um pouco nisso. E agora, na sequência, eu deixo meus agradecimentos e vou, no final, me dispor a tirar alguma dúvida de caso alguém tenha. Eu espero que eu possa ter contribuído para poder despertar nos colegas que estão conosco aqui o interesse em aprofundar um pouco mais em marketing jurídico. É uma área que eu gosto muito, já há alguns anos que eu estudo. Tive uma cadeira na Fundação Getúlio Vargas, na pós-graduação de Direito Empresarial sobre isso. Tive o privilégio de ser aluno de um dos grandes mestres do marketing jurídico no Brasil. Então, eu estou tentando colocar, em síntese, o que eu acho que é essencial para a advocacia. E lembre-se, você não é commodity, você não é palha de aço. Eu espero que todos aqui sejam bombril, né? Ou seja, tenha um posicionamento. O mercado está aí para todos. Enquanto tiver mundo, enquanto tiver ser humano, a advocacia vai ser fundamental. E se você se posiciona como um advogado sério, honesto e que defende os interesses do seu cliente, o céu é o limite, você vai brilhar. Estamos torcendo para o seu brilho, estaremos com certeza, nós aqui da OAB, torcendo pelo seu sucesso. Muito obrigado e passo a doutora Carla Rádio para dar sequência. Doutora Carla. Primeiro, meus parabéns, doutor Mauro. É uma responsabilidade muito grande, né, entrar aqui nessa posição de fala depois de Vossa Excelência, porque, né, além de um grande advogado, tem o dom da oratória, né, da palavra, já nos brindou com esses conhecimentos no passado aqui na subseção, e espero que no futuro a gente tenha oportunidade de ouvi-lo falar dessa questão da oratória também novamente, que é uma ferramenta muito importante nessa contextualização de marketing também. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Dr. Wendel, né, essa confiança, ao Dr. Mauro e a toda a diretoria da nossa subseção, essa confiança sempre depositada no nosso trabalho, para que nós possamos trazer para todos vocês um pouco do conhecimento que a gente agregou ao longo dos anos. Bom, muito importante, o doutor Mauro citou, vou pegar um gancho em algumas coisas que o senhor citou, doutor Mauro, se o senhor me permita fazer alusão às suas teses, mas uma coisa que eu quero deixar muito, muito claro e muito importante, gente, é que marketing jurídico é marketing jurídico. Hoje, ouve-se falar muito do marketing jurídico nos meios digitais, em razão da pandemia, em razão, né, de todo esse novo normal que a gente está vivendo, e mesmo antes da pandemia, né, as redes sociais sendo muito exploradas, né, por todos os advogados, principalmente pelos jovens advogados que vêm nesse conceito novo aí, explorando essas novas ferramentas, né? O jovem advogado, ele já nasceu na advocacia 4.0, vamos dizer assim. Os advogados mais experientes, às vezes, sofrem um pouquinho mais com essas ferramentas, né? PJE e essas coisas, mas a gente vai se adequando. O importante da advocacia é isso. Mas o marketing jurídico, gente, é muito importante isso que o Dr. Mauro falou, que eu falo que é o marketing jurídico offline, né? Porque o marketing jurídico online, eu vou falar e vou principalmente demonstrar um pouquinho para vocês daquilo que o nosso código de ética, daquilo que o Estatuto da Advocacia nos permite. Como o doutor Mauro já bem mencionou, né? Doutor Mauro, acho que só não está passando a apresentação aqui.
Deixa eu testar aqui de novo. Ah, foi. Obrigado. Então, assim, o marketing jurídico em redes sociais, ele é a reinvenção da advocacia? Não, gente, a advocacia, ela é uma profissão, né, ela, de conteúdo, de intelecto. Então, o intelecto, ele já está aqui dentro da cabeça da gente. Não é o marketing jurídico, não é a rede social que vai reinventar. O doutor Mauro muito bem citou algumas ferramentas aí, como as do TRT, que falam, por exemplo, de jurimetria, que é essa questão de quantos processos entraram no TRT, qual que é o valor médio dos processos, né? Como é que é a tramitação. Então, a gente traz uma série de novos conceitos aí para vocês, que são essas palavrinhas aí que talvez muitos de vocês não conheçam, né? Persona, estratégia, planejamento estratégico, design thinking, dados digitais, produto, advocacia 4.0, jurimetria, soft skills. Então, o que é isso? Né? Então, dentro da jurimetria, por exemplo, que eu comecei a falar, pegando já o gancho do Dr. Mauro, que ele citou essa questão do TRT, a jurimetria é uma ferramenta, por exemplo, que ela é utilizada para te dar informação. O que são essas informações? Quantos processos tramitam em Lagoa Santa? Qual que é o valor dos processos? Né? Qual que é a média desses processos? Eles estão com mais advogados de Belo Horizonte ou mais advogados de Lagoa Santa? Porque isso, gente, ensina vocês a delinear e a determinar qual que é o universo que vocês estão trabalhando. Então, a partir daí, vocês criarem posicionamento, que aí tem a ver com o planejamento estratégico do escritório, né? Tem a ver com a estratégia que o escritório vai adotar, com o produto que você vai oferecer para o seu cliente. Então, assim, muitos escritórios hoje, dentro da advocacia 4.0, ele vem ensinando as pessoas a criarem produtos. O que é criar um produto? Por exemplo, pessoas que agora na pandemia deveriam ter direito, mas não receberam o auxílio emergencial. Então, quem que são essas pessoas dentro de Lagoa Santa? Quem que tem direito? Estou dando um exemplo atual, mas pode ser, por exemplo, pessoas com direito à aposentadoria. Mudou a legislação previdenciária, nós tivemos já uma palestra a semana passada da doutora Carla, da doutora Enaira, esclarecendo sobre essa questão do planejamento da aposentadoria, né, do planejamento para quando você vai se aposentar, como você vai contribuir, como você vai fazer. Então, assim, é um produto. Esse produto do direito previdenciário é um produto. Se você vai atuar no direito do trabalho, né? Se você vai se posicionar dentro do direito do trabalho, igual o doutor Mauro falou, vamos pegar aí o seu posicionamento, que tem muito a ver com outra palavrinha que está aqui nesse quadro, que chama persona. Qual que é a sua persona? Qual que é o e persona vem de personagem. Qual que é o personagem que você vai vestir enquanto advogado? Não que você tenha que ser duas caras, não que você tenha que ser falso, não que você tenha que ser aquela pessoa que no escritório é uma coisa e na vida pessoal é outra. Não, mas qual que é a persona profissional que você vai adotar? Qual que é a estratégia que o seu escritório vai adotar para conquistar esses clientes? Então, tudo isso é muito importante, gente. Aí vem ferramentas, como design thinking, que é um designer de negócio, é um designer de serviços, entendeu? É um ramo que hoje tem crescido muito e já tem profissionais do design thinking especializados só na área jurídica, só para auxiliar e ajudar os advogados. Aí tem a questão de Google Ads, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o Facebook Ads, que são os AdWords, né, que são os recursos de incluir palavras nas buscas da internet. Soft skills. O que são soft skills? Soft skills, por exemplo, é o que o Dr. Mauro tem. O Dr. Mauro, além de advogado, ele é excelente orador, porque ele veio, né, de uma formação anterior, de uma experiência anterior com a questão da comunicação. E ele é essa pessoa que já foi coach, já dá curso, já é professor centrado, calmo, tranquilo. Então, isso são características da personalidade dele, que ele traz para a persona dele,
que é a atividade profissional dele, e que ele utiliza isso para cativar os clientes, essa tranquilidade, essa calma que ele tem. Eu, apesar de ser um pouco mais agitado, para não falar muito, né, eu costumo também ficar muito tranquila nos momentos de audiência, eu raramente brigo, eu raramente debato, sempre com muita tranquilidade, e vários clientes também já me perguntaram, falam assim, nossa, doutora Carla, mas o mundo está acabando e a senhora está lá parecendo que a senhora está no Jardim do Éden. Eu vejo assim, mas é aquilo que o doutor Mauro falou, é porque a gente não está envolvido no problema. E nesse momento a gente tem que ser muito profissional, né? E mostrar para o cliente as nossas características. Então, eu vou falar aí da persona. Quem é você na advocacia? Como você se identifica na advocacia? Então, eu, Carla, pessoa física, esposa, mãe, filha, irmã, eu sou uma coisa. E na advocacia, quem que sou eu? Doutora Carla Hadi, na advocacia. Eu criei até um personagem nas minhas redes sociais, muitos de vocês já devem ter visto, quem me acompanha lá no Instagram, eu tenho um avatar meu que de vez em quando eu posto. Então eu falo, é a doutora Carlinha. Então aquela ali é a doutora Carlinha. Então eu às vezes me coloco para descobrir quem que é a minha persona, para descobrir o que a minha persona pode fazer, eu incorporo esse personagem, que é a doutora Carlinha, e eu falo assim, o que a doutora Carlinha faria nesse momento enquanto advogado? Né? Como que essa sua persona se apresenta ao seu público externo, ao seu cliente? Então, isso o doutor Mauro falou, cuidar do seu cliente, atenção com o seu cliente, retorno para o seu cliente, porque não adianta você fazer um marketing maravilhoso, expansivo, né? Chegar a conquistar. Eu não falo captar cliente, porque eu acho que captar é uma questão de mercantilização. Então, o que adianta você conquistar milhares de clientes e não dar conta de cuidar de 2? Então, todo esse planejamento, ele é muito importante antes de se adentrar sequer nas ferramentas do marketing. E o seu público interno, seus parceiros, o judiciário, né? Como é que eles te veem? Eles te veem como advogado? Principalmente isso que o doutor Mauro falou, que em Lagoa Santa é muito importante. Nós estamos numa cidade do interior. Vira e mexe, a gente encontra uma turma aí, ou num boteco, ou num restaurante, ou na farmácia, ou no supermercado, né? Será que essas pessoas te veem como advogados, né? com essa capacidade, com essa responsabilidade, ou ele te vê como um cidadão qualquer? Né? Porque isso vai ser importante na conquista do seu cliente, no seu marketing jurídico. Né? Como o seu público te identifica? Será que ele te identifica como você se identifica? Já viu aquele memezinho que de vez em quando aparece no Facebook, no Instagram, assim? Advogado, como eu me vejo, como o juiz me vê, como a promotoria me vê, como minha mãe me vê, ou como minha mãe me vê, meus amigos me veem. Então, é importante a gente fazer essas perguntas para nós mesmos, né, para a gente poder tentar permear esse horizonte que a gente vai tentar dentro do marketing jurídico. Diferença básica no marketing jurídico, pessoal. Publicidade e propaganda. Qual que é a diferença desses dois conceitos? Bom, a primeira é que a publicidade ela é permitida pela OAB. Já a propaganda, não. Acho que travou de novo. Deixa eu ver se com o mouse vai. Aí, foi. Então, o que acontece? A publicidade, ela está prevista no Código de Ética, né? No artigo 39. A propaganda, não. Né? A publicidade, ela tem por objetivo a informação, é trazer a informação para a coletividade. A propaganda, ela tem já o objetivo da captação, da aproximação do cliente de uma forma mais incisiva. A propaganda, ela faz, aquela questão da Coca-Cola que o Dr. Mauro falou. Você vai beber essa latinha aqui? Não, mas e se for Coca-Cola? Ah, se for Coca-Cola, você bebe. Então, quer dizer, ela te força, de repente, até uma coisa, às vezes você está com sede, mas você passa na frente de uma lanchonete, de um restaurante, e vê aquela lata de Coca-Cola geladíssima, num sol de 40 graus ali na Praça do Doutor Nunes, você fala assim, ah, vou tomar uma Coca-Cola. Então, quer dizer, o marketing, essa propaganda, ele te leva a fazer uma coisa que muitas vezes você não quer e não precisa,
Então, por isso ela é vedada pelo Código de Ética e pelo Estatuto da OAB. Por quê? Porque ela não tem objetivo de informação, ela não tem objetivo de mensurar a sua necessidade, ela tem o objetivo de te obrigar a fazer uma coisa que, às vezes, você não quer e nem precisa. Né? A publicidade ela é feita com discrição, seriedade, né? E a propaganda ela já tem um objetivo mais mercantil. Opa, voltou. Volta de novo. As infrações que aconteceram mais recorrentemente durante essa época de pandemia, por exemplo. Exposição em rede social de resultado. Então, o que é exposição de resultado? Mais uma causa ganha, mais uma sentença favorável, sustentação oral provida, né? Divulgação de honorários e forma de pagamento. O que é isso? A gente cobra consulta com preço fixo, né? Aqui a gente tem um preço único para o cliente, ou seja, tentando instigar o cliente, porque isso caracteriza propaganda, gente, e não publicidade. Né? Instigar o ingresso de novas demandas sem o conhecimento do caso concreto, por exemplo. Nosso escritório conseguiu ganhar no TST uma tese de acidente de trabalho, uma determinada tese. Isso você está instigando o cliente, você está mostrando para o cliente que se ele tiver uma situação parecida com aquela, porque a gente sabe que na advocacia, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada tribunal é um tribunal, cada juiz é um juiz, então a gente pode ter interpretações diversas dentro daquilo que o doutor Mauro falou, a clareza e a transparência com o cliente, né? Você não sabe se você vai distribuir a ação e se vai cair naquele juiz que é favorável àquele tipo de ação. Eu comentei com o doutor Mauro certa vez, que é excelente advogado na área trabalhista também, que eu tinha uma ação contra uma determinada empresa que eu tinha ganho tudo na primeira instância. Aí ela caiu numa determinada turma aqui do Tribunal Regional do Trabalho, num recurso ordinário, e eu perdi tudo. Por quê? Porque é uma turma que ela é conhecidamente uma turma voltada para decisões para as reclamadas. Então, ou seja, o meu cliente era o reclamante, a gente tinha tido um provimento satisfatório no primeiro grau de jurisdição, chegou na segunda instância, perdemos tudo. E se eu divulgo alguma coisa nesse sentido? Eu estou mentindo para o cliente, eu estou mentindo para o meu público. E isso, o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética veda. 3 palavrinhas importantes aí, muito ditas e muito comentadas em relação ao marketing jurídico, principalmente o virtual e o das redes sociais. Google Ads, Facebook Ads e impulsionamento. Carla, o que é isso? Você está falando grego. Ads significa AdWords, ou seja, adicionando palavras. No Google tem uma ferramenta que, por exemplo, se você tiver um site, se você tiver o site do seu escritório, você pode colocar, ele vai aparecer no Google, como toda ferramenta de pesquisa, e você pode cadastrar no Google algumas palavras-chave para que o seu site fique melhor posicionado ou para que ele seja encontrado mais rápido pelo cliente que fizer um determinado tipo de busca. Da mesma forma no Facebook, e o impulsionamento, normalmente ele acontece mais no Facebook e no Instagram, que é quando você paga para a sua página aparecer mais vezes. No Google também tem essa ferramenta, mas ela é mais discreta, vamos dizer assim. O que o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia falam sobre isso? Nada. Carla, então é permitido? Não. Por que não? Porque os tribunais de ética e disciplina das seccionais têm já apreciado alguns casos de alguns colegas advogados que se utilizaram dessas ferramentas. E a gente tem os mais diversos tipos de interpretação em relação a isso. Ou seja, dentro dos tribunais de éticas, a gente tem as mais variáveis decisões. Teve uma decisão favorável à utilização da ferramenta do Google AdWords. Teve, mais recentemente, uma decisão contrária. Então, Carla, o que você me aconselha? Não utilize. Por que não utilize? Ou
utilize sabendo que você está correndo um risco de ser denunciado no conselho, no Tribunal de Ética e Disciplina, e pode vir a sofrer uma sanção disciplinar. Você está me falando, Carla, que eu vou ser punido? Não, não estou falando que você vai ser punido, eu estou dizendo que você pode. Por quê? Porque a gente ainda não tem uma decisão majoritária, a gente não tem uma decisão formada ainda pelos conselhos seccionais e nem pelo Conselho Federal. Mais à frente eu vou mostrar para vocês, o Conselho Federal tem até feito uma pesquisa com a advocacia em relação à utilização dessas ferramentas, utilização de redes sociais, e aí é interessante que todos vocês participem, porque provavelmente a gente vai ter uma mudança aí, uma nova mudança, a gente teve uma mudança já recentemente em relação ao Código de Ética e Disciplina e ao Estatuto da Advocacia em relação à publicidade e propaganda. O que eu acho? Eu acho que não vai ser uma mudança radical. O que eu penso sobre essas ferramentas? Eu sou a favor de liberar, mas né, quem sou eu na fila do pão? Por que eu sou a favor de liberar? Porque o grande problema do marketing, que é discutido dentro dos conselhos seccionais, é a questão da participação do jovem advogado. Né? Então, por exemplo, eu posso permitir a utilização de outdoor, de buzzdoor? Não, por quê? Porque são instrumentos de marketing, de propaganda na televisão, que são geralmente muito caros. Então, quem teria acesso a esse tipo de publicidade? Só as grandes bancas, só os grandes escritórios do Brasil, não é nem do Estado. Então, ou seja, viria escritório de São Paulo, faria uma mega propaganda, né, no intervalo daquela novela, daquela emissora que é quase agora, né, que é o horário mais caro da televisão, e levaria os clientes dos escritórios das seccionais responsáveis. No caso da internet, as ferramentas são muito baratas. O Google Ads, o Facebook Ads, essa ferramenta de impulsionamento de página, elas são muito baratas. E você tem total controle sobre a quantidade de gasto que você vai fazer nesse sentido. Então, ela é tranquila de ser utilizada pelo jovem advogado. Ela permite uma capilaridade de utilização, vamos dizer assim, ela é uma ferramenta democrática. Assim como as redes sociais e assim como a internet, né, gente? A própria internet, ela é uma ferramenta democrática. Então, a gente tem que entender que, assim, as ferramentas que ela utiliza também vão ter um caráter mais democrático. Exemplos de publicidade irregular na advocacia em redes sociais. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns casos de Instagram e Facebook, como eu disse, olha lá, ó, advogado utilizou mais um grande êxito do nosso escritório, recurso provido à unanimidade. O que é isso, gente? Isso é um exemplo clássico de advocacia, de publicidade de resultado. De você falar, olha, vem para o nosso escritório, que aqui no nosso escritório a gente ganha, que o cliente é absolvido. Um outro escritório, né, fez um outro post, que foi aquilo que eu falei, que é o patrocínio de causa. Ó, família de operário que se acidentou no primeiro dia do trabalho é indenizada. O que é isso? Isso é uma clara exposição de um caso jurídico. Opa! Eu tinha colocado isso no silencioso. Não sei o que aconteceu aqui, não. Desculpa, gente. Coisas da tecnologia. Não está no silencioso. Não sei o que aconteceu. Bom, outro exemplo. O advogado publicou a página do PJE. E observem que eu tampei aqui, mas ele não teve o cuidado sequer de tampar o número do processo. Outro aqui, ó, que ele divulgou o próprio acórdão do habeas corpus, ainda colocou lá embaixo, bota mais um na conta. Ou seja, totalmente violação do Código de Ética e Disciplina do Estatuto da OAB. Para nossa tristeza, um caso que aconteceu aqui próximo a nós, em Pedro Leopoldo e Matosinhos, um advogado foi no Facebook e num grupo que eu tampei, né, até por preservação, até a questão do nome do grupo, o nome do grupo que estava sendo utilizado no Facebook, entramos com sua ação na justiça por preço único. Somos uma equipe especializada em lhe atender. E o telefone do advogado. Gente, telefone não pode ser publicado em rede social.
telefone não pode estar disponível desse jeito. É só o que o advogado pode divulgar é o e-mail dele. E mesmo assim, dizendo, né, que o e-mail está disponível para dúvidas, sugestões em relação àquele artigo jurídico, aquela nota jurídica que foi colocada. Eu estou vendo que está chegando algumas coisas aqui no chat, pessoal. Eu vou seguir aqui, depois eu respondo as perguntas, combinado? Outra coisa que outro advogado fez na rede social, ele foi dar uma entrevista numa rede de televisão e ele divulgou na rede social dele, com a logomarca do escritório, com tudo, o horário que ele estaria dando a entrevista na televisão. Outros exemplos que eu coloquei aqui já não em rede social, mas que valem a pena a gente colocar aqui para vocês, né? Advocacia em domicílio, um panfleto, né? Novamente com o número do telefone. Cadê o nome do advogado? Cadê o número do OAB? Nome do advogado e número do OAB, gente, é obrigatório constar até na placa do escritório. Esse aqui chama Extermina, cobrança e advocacia. Produção, organização e assessoria de shows e eventos. O que ele é? Advogado ou produtor de show? Né? A gente não sabe o que as pessoas fazem. A propaganda fica tão confusa que fica difícil até a gente saber o que é escritório de Jesus. Doutor fulano, advogado OAB, beleza. Isso aí tinha que colocar. Plantão 24 horas, coloca o telefone, não pode ter telefone nem na porta do escritório. Se for um telefone pequenininho lá na sua placa, ok, não tem problema. Agora, um telefone de todo tamanho, falando plantão 24 horas, colocar plaquinha impressa, entendeu? Na porta do escritório, falando estamos atendendo em plantão, nem na época do recesso, não pode. Entendeu? E eu sei que tem gente que utiliza dessas práticas, inclusive até aqui em Lagoa Santa mesmo. Não vou falar os nomes, mas a gente sabe o que acontece. Mesma coisa, placa com telefone, agende seu horário. Aqui falando, consulta grátis, juros abusivos, quer dizer, já querendo forçar o cliente. Esse aqui, ele é advogado e dançarino. O que ele quer? Isso é uma mesa... Isso é uma banca, um armário, né? Será que ele é mais dançarino que advogado, mais advogado que dançarino? É aquilo que o doutor Mauro colocou. A advocacia ela não pode ser misturada com outras atividades, gente. Aqui telefone, novamente, o seu pedido foi negado, isso é clara propaganda. A gente sabe desse caso aí, aconteceu em Belo Horizonte, novamente aí um buzz door, né? Que é com consulta gratuita ainda. Não satisfeito de fazer publicidade regular, esse caso é famoso em Belo Horizonte também. Todo mundo sabe, né, dessa banca de revista que tem lá em frente à Receita Federal, né, e que ela colocou esse outdoor, né, atrás da banca da Receita Federal lá. Então, quer dizer, gente, isso tudo traz um caráter com foto, com tudo, traz um caráter extremamente propagandista, mercantilista, né, para a propaganda que se está fazendo. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte, desmistificar um pouco também esse caráter punitivo do TED. Porque todo mundo fala assim, como o doutor Mauro bem disse, tem gente que fala assim, a OAB não faz nada. A OAB faz sim, e a OAB tem punido e punido muito. Né? E tem gente que fala assim, tudo que cai lá no TED, a OAB, em vez de proteger o advogado, a OAB pune o advogado. Então, não, a OAB não tem esse caráter punitivo, gente. Se vocês estão fazendo a coisa certa, se o marketing de vocês está seguindo a forma certa e a maneira correta, se você está sendo atencioso na formação do seu marketing, você não vai ter problema com o TED da OAB. E quais são os pontos de atenção em relação a essa questão do marketing? Como que eu divulgo o meu trabalho sem cometer nenhuma infração ético-disciplinar? Então, eu trago aqui algumas dicas para vocês. Né? Os pilares para uma boa publicidade e para que ela aconteça de forma regular é a gente ter moderação, ou seja, ser uma coisa, né, sóbria, sucinta, não é para ficar colocando todas as áreas, não é para você colocar
tudo que você faz, não é para você fazer uma concorrência desleal. Nós ganhamos, a consulta aqui é grátis, aqui a sua causa é ganha. Então, quer dizer, esse tipo de exagero sempre será punido pelo TED. As nossas sugestões, né? Faça lives, por exemplo, nas suas redes sociais, com os conteúdos atuais. Traga a informação para o seu cliente. Pensa que você está lá fazendo uma live, que você está lá fazendo uma palestra, que você está lá colocando uma situação, como se o seu cliente estivesse na sua frente, como se fosse eu aqui falando com vocês agora. Né? Eu estou conversando com o computador, mas eu sei que tem 12, 15 pessoas aqui do outro lado nos assistindo. Então, eu não estou falando para o computador, eu estou falando para essas 15 pessoas. Quando eu estou fazendo essa live na rede social, eu não estou falando para qualquer pessoa, eu estou falando para aquele cliente que eu quero atingir. Lembra daquilo que eu falei, da persona, né, do planejamento estratégico? Quem que é o meu foco? Quem que é o cliente que eu quero atingir? Tem muita gente, por exemplo, que fala comigo assim, Carla, eu sou advogado, eu tenho uma rede social, mas o que eu mais tenho na minha rede social é advogado. Só tem advogado me seguindo. Aí você tem que se perguntar o seguinte: será que o seu marketing ele está sendo feito da forma correta? Será que você está direcionando esse marketing para a pessoa correta? Será que você fez esse planejamento estratégico, definiu a sua persona e definiu aquela pessoa que você quer atingir? Ou você está fazendo uma publicidade para atrair os seus colegas que querem ver o que você está fazendo? Então, publicações informativas, divulgação de artigos, podem ser nos canais Migalhas, Jus Brasil, na sua rede social. Tem uma rede social que é muito pouco explorada pela advocacia ainda hoje, que chama-se LinkedIn, que é, de fato, a rede social profissional onde vocês deveriam estar mais se divulgando. E o LinkedIn não permite muita firula, muita coisa igual o Instagram, não permite, às vezes, ser tão bonitinho, né? O feed não fica tão bonitinho quanto o Instagram. Carla, é proibido fazer no Instagram? Não, não é proibido, gente. Desde que vocês façam dessa forma. Outra dica, participem efetivamente da UAB. Aquilo que você faz na UAB, você pode divulgar, você está se dedicando à classe, você está fazendo um trabalho pro bono, você está ajudando as outras pessoas, você está ajudando os outros colegas e você está informando o seu cliente também que você é, às vezes, expert ou que você é experiente em um determinado conteúdo. Se você tem conteúdo para falar para os seus colegas, né, que muitas vezes são formados junto com vocês, ou que estão, né, às vezes até num processo, já são advogados até mais experientes que você não tem competência para cuidar de uma ação daquela pessoa? Então, assim, isso é um marketing excelente, né? Ajuda a classe, ajuda vocês, traz aprendizado com sobriedade e moderação dentro das suas redes sociais. Comentar as inovações. O que são as inovações? Os novos julgados, né? O que o Tribunal A pensa a respeito da ação X, o que o Tribunal B pensa a respeito da ação Y. Então, isso vocês podem divulgar tranquilamente. E aí, como exemplo, eu trago para vocês aí a doutora Michele, né? Por exemplo, passando uma informação que o site do DataPrev tinha voltado a funcionar, mas que ainda estava apresentando algumas instabilidades aí. Problema nenhum, ela está passando uma informação aos clientes dela e de maneira sóbria, de maneira tranquila. Doutora Carolina Montoli, que é a nossa conselheira seccional, está mostrando aí as atividades dela do dia a dia. Então, jornada de teletrabalho, estudos, preparação constante, em casa, lecionando na graduação e na pós-graduação, ou seja, professora, falando a respeito disso. A doutora Najara, que é minha colega de OAB Jovem, na seccional, divulgando aqui quem que é o grupo que é o grupo temático de docência e pesquisa da OAB Jovem. Então, ela colocando quem somos, chamando as pessoas para participar desse tipo de atividade. Então, olha como que quem participa da ordem também tem uma facilidade de divulgação nesse sentido. Dr. Paulo é meu colega, presidente da OAB Jovem, da seccional de Minas Gerais, criou um programa na página dele, onde ele traz vídeos, onde ele fala do minuto da execução.
Então, ele fala parte 1, parte 2, essa aqui é a parte 6. Então, ele põe 1 minutinho de vídeo, vai lá e fala sobre características da execução, o que você pode fazer para executar o devedor e tal. A doutora Janine Delgado é minha colega lá do Mato Grosso do Sul, entendeu? Falando, ela é especialista em direito da saúde, principalmente da saúde suplementar. Então, ela falando dentro da Constituição Federal o que se resguarda em relação à saúde, e ela escreve muito bem, também grava muitos vídeos, fala muito bem. Tem, acho que 10 mil seguidores, a doutora Janine, se não me engano. Por quê? Porque é uma pessoa que traz uma publicidade, que faz uma publicidade da forma correta. Professora Núbia de Paula, além de professora, postou na página dela uma entrevista que ela deu agora no início da pandemia, a respeito daquela requisição das máscaras, dos respiradores, né, do superfaturamento. Então, ela que é especialista em direito administrativo, veio fazer isso. Pode divulgar na página dela? Pode, por quê? Porque a entrevista dela é de forma eventual, como a outra colega, ela não anunciou, gente, olha, fica atento ao MGTV aí, que vai aparecer uma entrevista minha, não. Não, ela simplesmente deu a entrevista, depois foi lá no site da emissora, pegou a entrevista e divulgou na página dela, entendeu? E ainda colocou um texto, né, falando da oportunidade que ela teve de falar sobre determinado assunto, explicou o assunto e ainda contextualizou a entrevista que ela deu, ou seja, totalmente informativo. Da mesma forma, a doutora Camila Soares veio falar da súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Então, olha para vocês verem, essas pessoas estão escrevendo artigos nas suas redes sociais. Elas estão passando um conteúdo de caráter totalmente informativo. E aí os escritórios, Carla, e nos escritórios, como que funciona? Então, a doutora Juliana Gunter, que é criminalista, também tem uma rede social assim super limpa, de caráter totalmente informativo, entendeu? Então, ela vem falar na defesa dos direitos fundamentais e escrever um artigo. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Esse aqui é o meu escritório e eu também faço algumas postagens lá na minha rede social com todo cuidado dentro dessas regras que a gente está fazendo para vocês. E por que eu trouxe isso aqui, gente? Para mostrar que a gente não vem aqui só falar, não. Que a gente faz aquilo que a gente fala. Entendeu? Porque não vale só falar. A gente tem que aplicar e mostrar que é possível fazer esse marketing, que esse marketing traz resultado e que ele é efetivo. Entendeu? Então, tudo assim, dentro da informação, dentro da moderação, da sobriedade, sem problema algum. E aí, para prestigiar os nossos colegas, que eu tanto admiro aqui da subseção, e eu acompanho, viu, gente, as redes sociais de quase todo mundo. Como o doutor Wendel falou, eu sou mentora de carreiras jurídicas. Então, eu oriento as pessoas a fazerem essas coisas, ensino a fazer a publicidade, ensino como que vai postar isso nas redes sociais. Os colegas não aprenderam comigo, eles fizeram sozinhos, mas eu tenho que parabenizar aqui, por exemplo, a doutora Valéria Vilarino, que faz postagens sóbrias, éticas, e muito interessantes na página dela. Então, eu trouxe aqui para dar um exemplo, ela colocou uma foto dela, mas escreveu um artigo em relação nesse caso aqui, em relação à guarda e regulamentação de convivência. Assim ela faz com vários outros assuntos. Outro advogado aqui da subseção que tem aparecido muito nas redes sociais e tem feito uma publicidade, né, de uma forma muito bacana também, é o doutor Matheus Tou. E muito interessante na postagem do Dr. Matheus aqui, gente, é que vocês observem que ele colocou aqui, ó, um símbolozinho aqui do repost, que foi o professor Joaquim Fortaleza que fez essa publicação. Então, ele tomou todo o cuidado ainda de não só não feriu o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da Advocacia, como também não feriu a legislação de direito autoral. Ou seja, ele referendou o trabalho do outro colega escreveu. Então, um conselho, uma dica que eu dou, sempre que vocês forem se utilizar de repostagens, é proibido? Não. Para o seu marketing jurídico, eu aconselho que você faça suas próprias publicações. Eu acho que o efeito
ele é mais proveitoso. Por mais que ele às vezes não fique tão bonito, não fique tão bacana, que você não tenha tanta experiência, mas vai fazendo que você aprende. Se vocês forem nas minhas páginas, vocês vão ver. Eu olho as minhas postagens de um ano atrás, eu falo assim, meu Deus, que vergonha, que coisa horrorosa que eu fiz. Mas eu estava aprendendo, e isso aí, gente, é isso que vale, entendeu? O que vale é a gente tentar e fazer dentro da ética, dentro da sobriedade e sem medo de ser feliz. Estou passando aqui para vocês o site do Conselho Federal, oab.org.br. É nessa aba aqui de limites de publicidade na advocacia. Entrem lá, respondam a pesquisa, porque a partir da opinião dos advogados que a OAB vai trazer as modificações no nosso Código de Ética. Eu vou voltar aqui só para ver a pergunta, se tem alguma pergunta de vocês aqui no chat. Deixa eu ver. Importante ter cuidado, tem muita perfumaria também, muito marketing jurídico sendo desenvolvido com pouco embasamento teórico e prático. Exatamente, doutor Gilmar. A mudança deve ser cuidadosa, mas é necessário, o mundo mudou. É o que eu falo, gente. Na advocacia, a gente tem que estudar todo dia. O marketing também é uma coisa em constante evolução. A gente também tem que estudar todo dia. E com essa questão das redes sociais, da internet, da interatividade, todo dia surge uma ferramenta nova, todo dia surge uma situação nova que a gente pode utilizar para fazer uma publicidade de uma forma ética, de uma forma regular. Quero deixar uma dica aqui para vocês. Tem alguns palestrantes até, algumas pessoas que dão curso por aí, até cobrando, que ensinam a fazer alguns tipos de marketing. Outro dia eu até trouxe uma situação para a nossa reunião aqui de diretoria da subseção, que eu faço muitos cursos, tanto na área de marketing quanto no direito, até para embasar, né, referendar todas essas informações que eu passo para vocês. Então, tem pessoas se utilizando, né, de ser o bambambam do marketing, de ter um escritório muito bacana, etc., não só daqui, mas de outros estados, e ensinando a fazer coisas tipo, você faz uma publicação, coloca um botãozinho para você clicar e isso já cai no seu WhatsApp. Isso é proibido, gente. Se é proibido deixar o telefone, é proibido você colocar um botãozinho que você clica e cai no seu WhatsApp do escritório. Isso é óbvio, é uma interpretação teratológica que o TED vai fazer e provavelmente, se o TED for propício a punir esse tipo de atividade, o seu escritório vai ser punido. Então, tomem cuidado. Na dúvida, perguntem. A OAB aceita consultas ao TED. Claro que vocês não podem fazer consultas do seu caso concreto, mas está com dúvida de alguma coisa? Manda uma consulta para o TED de forma genérica. Se você fizer uma publicação em rede social, pode constar o advogado que faz uma publicação em rede social, pode colocar o número do telefone? O parecer do TED vai ser não. Então, assim, na dúvida, perguntem, é melhor do que sofrer qualquer tipo de punição. Hércules perguntando aqui, Carlos, outro dia surgiu uma polêmica sobre placa de georreferenciamento, placa de localização, por exemplo. Escritório logo à direita 50 metros. Você sabe dizer que é proibido. Proibido. Você pode colocar, por exemplo, você pode se marcar no Google. Você pode marcar o escritório no Google. Tipo, quando a pessoa abre o mapa, lá aparece a sua localização. Mas você colocar a placa indicativa na rua falando escritório de advocacia ali, se tiver outro escritório para o outro lado, provavelmente esse cara vai te denunciar. E aí você começa a tirar o equilíbrio da publicidade e da propaganda. Você começa a fazer uma propaganda, olha, vai naquele escritório dali. Se a pessoa acha o acesso fácil, né, se você facilita esse acesso da pessoa, você está, de certa forma, fazendo uma propaganda, ou seja, a pessoa está procurando um escritório de advocacia. Se ela passa na rua e vê uma seta, escritório de advocacia para lá, né, você acaba induzindo ela a direcionar para aquele escritório, ao invés dela procurar o profissional mais qualificado. Então, eu não aconselho também, não. Gabriela Latorre. Ao escrever artigos em coluna ou online, a divulgação do e-mail é violação do Código de Ética? Não.
doutora Gabriela. Não é violação do Código de Ética. Agora, cuidado, por exemplo, se você tiver na sua página do Instagram ou do LinkedIn, lá já tem as suas informações. Por exemplo, tem uma ferramenta super interessante, vou dar uma dica para vocês aqui, que chama Linktree. Quem quiser me chama no privado, eu vou deixar meus contatos aqui e eu falo. Por exemplo, o Instagram, ele deixa você dar um resumo muito pequeno na sua biografia, né, daquilo que você é. Então, se você entrar lá na minha, advogada, mentora, empreendedora, tá resumido lá minha bio. E tem o meu Linktree. No meu Linktree, se a pessoa acessar o meu Linktree, ela chega no meu e-mail, ela chega no meu WhatsApp, ela chega, mas aí ela está em direto, entendeu? Eu não estou colocando uma publicação e falando, clique aqui para uma consulta, entendeu? Informações, gente, meu link está lá na bio, e às vezes eu nem falo que o link está na bio. Quando eu faço publicação dessa área publicitária, eu nem falo que o link está na bio. Google Maps, mesma finalidade, é o referenciamento. Pode, sendo que alcança uma quantidade de pessoas muito maior. Olha, Hércules, é aquele negócio, né? Na dúvida, não use. Eu uso. O georreferenciamento do Google, eu uso. Eu, Carla, uso. Eu não vi decisão contrária, eu estou registrando ali o meu endereço, eu não coloco nenhuma informação, né? Não tem nenhuma informação sobre o que o escritório faz, não direciona para a minha página, não faz nenhum tipo nem de publicidade, nem de propaganda. É apenas um georreferenciamento, né? E eu uso de maneira moderada, mas eu uso. Então, assim, eu não vi nenhuma condenação no TED ainda. Claro que isso tudo como eu disse, como os AdWords, como os impulsionamentos, são coisas que a gente vai ter que esperar para ver. Mas essa do georreferenciamento, eu marco o escritório, porque eu acho que facilita o cliente, por exemplo, quando ele joga quando ele vai no meu escritório, e ele joga, por exemplo, no Waze, ele acha o meu endereço mais fácil. Então, eu não acredito que tenha esse caráter, mas eu já estudei algumas teses de defesa, caso elas venham a me dar problema no futuro. Posso te passar depois, se você quiser. E aí, pessoal, para outra coisa. Cadê? Não apareceu. Acho que tinha uma outra pergunta aqui que eu não consegui ver. Olha aí que ele falou no Linktree, mas apareceu no minimizado aqui, depois não apareceu mais. Tá conseguindo ver aí, Wendel, o Dr. Mauro? Aqui a pergunta, mas no Google Maps, com a mesma... Não. Essa eu já tinha. Ah, tá. Outra coisa, no Linktree o telefone tá lá de todo tamanho, seja via WhatsApp. Aí indiretamente pode. Pode porque você não está fazendo a publicidade. Quer dizer, você não está linkando o seu telefone à publicidade ou à marca. Você está colocando lá no Linktree a sua bio. Como você pode colocar lá seu site, o cara acessa seu site, no seu site vai ter seu telefone. Ele acessa o Linktree, no Linktree vai ter seu telefone. E no Linktree não tem como você fazer publicidade no Linktree. Entendeu? Ele só te dá links, porque ele é Linktree, ele é um link de direcionamento. Então, pode sem problema. Tá? No Linktree não tem problema, não. Pessoal, deixar um recado aqui para vocês, que é uma frase do Cortella. É assim mesmo que escreve, Linktree. Do jeito que você escreveu. Essa frase é uma frase do Cortella, que é um cara que eu gosto muito, e ele fala: ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo e posso. Então, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Né? Dessa forma, você tem que buscar a sua paz de espírito, quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo que você pode e o que você deve. E assim eu me despeço de vocês, agradeço a companhia do Dr. Mauro, agradeço novamente o convite, né, da Subseção Lagoa Santa, uma subseção que eu tenho todo o carinho do mundo. Né? Quem tiver dúvida, estão aqui os meus contatos, né? Deixei, esse é meu WhatsApp também, tem também aqui o do Dr. Mauro,
Ele deixou o e-mail, eu deixei meu Instagram e meu Telegram. Muito obrigada a todos, uma excelente noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, usem máscara. Doutor Mauro, doutora Carla, muito obrigado pela exposição de vocês, meus parabéns. Foi muito proveitoso para mim, acredito que para todos os colegas que fizeram presente e para aqueles que vão poder assistir depois, que já foi gravado, né, doutor Mauro? Então, nós vamos disponibilizar em breve no nosso YouTube da OAB, o qual vamos começar a municiar com todo esse trabalho, com os vídeos que nós temos feito, com as lives que fizemos no Instagram e agora com esse evento aqui no Zoom, um evento de grande valia, para aprendermos muitas novidades, aprimorarmos, esclarecer a nossa mente sobre o marketing jurídico, cada vez com ferramentas novas, né? As redes sociais estão aí, e não só nas redes sociais, né? Acho que a gente tem muitos dos ensinamentos que foi trazido aqui, é importante para o nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente esquece, a gente não se atenta. A advocacia é uma profissão, ela é uma profissão tradicional. Então, esses conceitos que foram trazidos aqui, é muito importante essa relação que foi feita com a questão do Código de Ética. Isso não sai, né, das dúvidas diárias do advogado, porque eu vejo que a advocacia tem muito essa questão, né? Nós temos a necessidade de nos divulgar e fica, às vezes, o nosso Código de Ética, como ele é muito tradicional, e é bom que seja assim, na minha visão, em várias questões, outras precisam ser renovadas. Então, até ontem eu vi aí um evento da OAB de Contagem sobre o Código de Ética, do Código de Ética nosso, e muitas dessas questões foi trazido aqui brilhantemente pelo Dr. Mauro Alessio Lafetá e pela doutora Carla Hadi. Parabéns mesmo, foi engrandecedor pela noite, e mais uma vez parabenizar cada advogado por esse mês, né? Esse nosso mês que é comemorativo da nossa profissão. É importante a gente estar aí sempre renovando e aprimorando o nosso conhecimento. Obrigado mesmo. Deixar uma boa noite a todos aí.